Boa noite, gente, tudo bem? Mais um Elas Pode Tudo, com a Tanise Keller. Olá, boa noite, gente. E aí, Tanise, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós iremos falar com a Juliana Couto. Sobre os lugares das... como é que é o negócio? É o lugar das mulheres, gente? Falei pra ela decorar. Falei pra ela decorar, galera. Não precisa não, Gustavo, vambora. Falei pra ela decorar, aí, cara. Como é que é? Lugares... Onde as mulheres habitam, é isso? Isso. É, gente, vários lugares, né? A gente tem as nossas avós, as nossas mães, toda essa ancestralidade. A Juliana é uma pessoa que vai trazer um monte de assunto pra gente interessante nesses lugares das mulheres. E a gente também vai falar de coisas polêmicas hoje, Muito, né? Porque tem importante muita a gente polêmica falar. aqui, né, gente? Mas é importante a gente até colocar alguns temas polêmicos, até pra expressar um pouco, e até pra chamar vocês aqui, até pra mostrar onde a gente pode discutir algumas coisas, né? Porque discussão leva à evolução. Então isso é importante. Exatamente. Todos É aí. importante a gente falar sobre isso, Colocar né? a Não pode ficar cabecinha- colocando embaixo do tapete, não. Sujeirinha embaixo do tapete não dá Não dá. certo. Então vamos lá, Vamos galera. apresentar a Juliana. Então, Juliana Couto. E aí, Ju? A Ju, gente, a Ju é jornalista, gestora de conteúdo de tráfico para mulheres e é doula. Ó que legal, Show. né? Show. Totalmente nesse mundo de mulheres, né, Ju? Sim, eu tô. Conta um pouquinho pra gente quem é você. E sua jornalista. história. E jornalista, Exatamente. né? Bom, boa noite. Obrigado Boa por noite. me receberem. Que isso. Quem tá vendo agora não sabe que antes a gente tava dando muita risada, falando muita coisa boa. Acho que é por isso que ela deu uma engasgada. Bom, eu sou jornalista, sou aquela pessoa incomum que escolheu desde cedo o que queria fazer e era escrever. Top. Incomum, mas existem. Existem. Na verdade, é muito mais, né? Existe muito mais do que a gente colocar tudo em nichos, né? Eu acho que isso é importante. Sim. Bom, sou jornalista, trabalhei alguns anos nessa área, me decepcionei muito também, lógico. No corporativo, isso, Ju? Na área de jornalismo mesmo. Aham. Ela não é tão corporativa como a gente vê hoje, como vê as carreiras de tecnologia. Ela é um pouco mais solta, mas me decepcionei bastante. Passei por todas as áreas de comunicação que existem, até me tornar mãe. E aí, quando eu me tornei mãe, eu mudei, né? Não estava esperando, então quando eu quis me tornar mãe, eu imaginava o pacotinho. Gravidez, filho, nasceu, creche, bora! E aí? Volta, Trabalho. E aí? Trabalho. E aí, Famosa pergunta. E aí? quando eu me tornei mãe, o mundo virou do avesso ao quadrado, em dobro. Eu encontrei com muitos temas que eu não conhecia durante a minha gestação. Foram esses temas, né, que me trouxeram até aqui hoje pra falar disso tudo que a gente vai falar. Então, Sim. é muito importante falar disso. Sim, muito importante. Porque já são 7 anos desse Porque, processo. na verdade, você fez escolhas na gestação que te Isso. trouxeram até onde você tá Exatamente. hoje, né? Mães estão aí, né? Né? Aqui com a Exatamente. gente. Eu fiz escolhas lá, não foram escolhas fáceis, nunca são, né? Mas era uma época em que eu estudo muito, sempre fui uma pessoa que gosta de estudar. E caí nessa época da gravidez no tema feminismo. E aí eu comecei a estudar, eu sou uma pessoa que devora um pouco livros, assim, eu entro, né, de cabeça neles, e aí eu encontrei esse tema. E dentro desse tema eu encontrei a violência obstétrica. Bom. Da violência obstétrica eu fui pro parto humanizado, do parto humanizado, eu fui pro parto natural, do parto natural eu fui pra doulagem, eu fui. E aí? E eu fui, Ela cheguei, até meu filho nascer. E quando meu filho nasceu, eu fui amamentar e eu percebi que eu não sabia absolutamente nada sobre amamentação. Nem olhando pra minha história da história da minha família, pra minha própria história, eu conhecia pouquíssimo. Sim. Olhando pro meu trabalho, por onde eu tinha passado, pelas mulheres que eu tinha convivido, Sim. né? Sim. Pelo conteúdo que eu consumia, eu não via isso. E aí eu fiquei É um muito assunto que as espantada. pessoas não falam, né? Exatamente. Ninguém ensina. A gente. É porque assim, tem muita essa teoria de que. Essa analogia, né? De que a mulher, quando ela pare, nasce o bebê, nasce uma mãe. Gente, isso é uma mentira, né? Sim.
Não nasce. É uma mentira, porque esse é um ponto a teta super dói, a teta dói, Eu ninguém quero sabe levantar a mão amamentar. aqui, hein? Ah. Me falaram que nasce uma mãe. Ah, Agora eu tô não. repensando a maternidade, então. Não, hein? Nasce não. eu acho que eu vou falar, esse tema é super legal, assim, porque, bom, vou fazer Ó, uma tem linhas até gerais. eu tô com o script aqui, galera. Não vou mentir, não. Tá? Só que é o seguinte: eu sou o tipo de pessoa que vai ali na conversa, vai fluindo, Não, tá entendeu? tudo certo. E eu tô Vamos até lá. querendo incluir mais uma perguntinha ali. Mas eu vou fazer tranquilo. Pode Bom, continuar, por Mas, gentileza. em linhas gerais, eu cheguei numa amamentação, comecei a estudar esse tema, comecei a falar sobre isso nas minhas próprias redes sociais. Sim. Pessoas que eu tinha trabalhado me chamaram para trabalhar com elas e reformular um canal de maternidade na internet. Eu sempre trabalhei com jornalismo e conteúdo online. E eu consegui fazer isso, foi um sucesso, até acontecer o que se chama em comunicação. Gente, acho que todo mundo que é de comunicação já passou, vai saber o que é um passaralho. Então, eu vivi um passaralho, O que é um passaralho? é demissão em massa. Olha, pra quem não sabe o que é um passaralho, acabaram de aprender algo hoje. O que é um passaralho? É uma demissão em massa. Demissão em massa. E aí, é bem comum, né, em veículos de comunicação, eles têm esses cortes orçamentários, aí eles demitem Aham. muita gente de uma vez. Isso é grave. Bom, e aí eu resolvi continuar com o meu conteúdo de forma independente. Show. Não desisti, falei, não, vou continuar, vale a pena, vou em frente. Nesse processo todo, meu filho estava crescendo, eu engravidei, perdi meu segundo filho. E aí eu optei por engravidar de novo, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer, então eu tinha que engravidar ali. Sim. E eu falei pro meu esposo, Agora é a hora. Agora. É agora, se não for agora. Vai ser agora, tô disposta agora, né? Meu esposo, bom, a gente se conhece desde criança, ele é super companheiro, ele está aqui nos bastidores, né? Ó, Bruno Bruno e Marrone. companheiro. Pra quem não sabe. Brincadeiras à parte. Super companheiro e eu falei pra ele falou, tá bom, então vamos, engravidamos da nossa filha. E aí, de fato, quando ela nasceu, Ai, gente, tudo Madalena. mudou. Ah, que lindos. Olha. Tudo mudou. Madalena. Madalena. A própria. Madá nasceu de um parto natural, assim, no dia de Maria Madalena, então foi bem especial. Foi por isso que virou Maria? Não, já já era. era. Gente. Quem escolheu foi o irmão, né? Foi o filho Miguel que escolheu. Então ela é. Sério? Que E aí, lindo. E nasceu em casa, em casa, dentro de casa. No dia de Maria Madalena. Gente, foi eu já icônico, teria icônico. medo dentro da sala de. Nossa, de cirurgia, imagina. Pra Pois você é. ver, é um papo interessante. Então, Porque- na verdade, assim, é um papo que um dia a gente vai falar sobre ele mais Vale profundamente. ter Só- vale vale ter ter. um episódio Porque só assim, eu vou disso. falar, eu admiro muito a Juliana, Aham. mas eu sou cagona demais. Então somos duas, né? Somos duas aí. Tinha que ter conhecido a Ju, tipo, sei lá, há uns 20 anos atrás, entendeu? Pra ela mudar minha cabeça. Mas ela era uma criança nessa Eu era época. uma criança. Eu tenho que pensar até a maternidade, você imagina ela, só na... Então, pois é. Ela Mas muda a sua cabeça, relaxa. Toda essa história eu fiz formações em amamentação, me tornei consultora em amamentação, porque eu queria falar de um jeito diferente disso, né? Sim, sim. Não deveria ser um bicho de 7 cabeças. Uhum. E aí, numa dessas formações, eu encontrei uma mulher que viu ali um lugar de questionamento, que é uma coisa que eu trago bastante, eu sou bem questionadora. Sim, sim. E ela falou assim, bom, eu vou abrir uma clínica, né, pra gestantes e eu quero que você cuide da comunicação. Eu falei, fechou. Tamo junto. Quando você abrir, me chama. Ela me ligou um dia antes da Maria Madalena. Eita. Aí você aqui já com as contrações, E né? aí eu falei, vamos. Ela falou, ó, vamos esperar você Essa é parir. das minhas. Eu falei, vamos esperar eu parir. Não parindo, mas na atitude, E né? aí, 20 dias depois de Madalena nascer, a gente começou a trabalhar juntas, e aí começou um indica, outro indica, e outro indica, e outro indica. Eu já fazia parte ali de movimentos de mães que empreendiam, né? Já fazia parte de grupos, já ia em alguns eventos. E aí eu, com a quantidade de indicações que chegavam, e muita gente pedindo informação e orientação do que falar, como falar, o que fazer, o que eu preciso. Sim. Falei, bom, acho que tá na hora de, né, organizar. E essa mesma pessoa que me deu a primeira oportunidade foi que ele levantou e falou, ó, acho que tá na hora de você dar um nome pra isso. Você percebeu que você tá fazendo muita coisa? Percebeu que tem um tema aí, que tem um... É verdade. Isso é importante, porque você já estava empreendendo e não tinha reconhecido isso. Não, eu não tinha percebido isso. Então, assim, 2 filhos pequenos,
Meu esposo que, trabalha no corporativo, né? Tem uma carreira bem sólida, a gente sabe como é uma carreira nesta área. Sim. Então era eu, 2 crianças, empreendendo de casa, home office há muitos anos. Sim. Muito bem antes da pandemia. Com rotina materna, rotina da casa, rotina dos filhos, assim. Nem percebi. Mas ela me deu levantou a mão de novo e falou, ô Ju, E aí? o que você tá fazendo? Acho que é legal teu nome. Eu falei, Né? Um nome. eu acho que é legal, uma boa ideia. E aí eu fiz uns processos, né? Eu sou uma pessoa que caminha muita gente, em muitos caminhos, e sou bem curiosa, né? Sim, e aí sim. eu fui tateando onde eu queria, como eu queria nomear, o que eu queria falar, o que eu queria fazer. Dei nome, dei cara, dei cor. Aí começou né? Aquela estrutura. E aí veio a pandemia, né? A pandemia, ela foi um tapa, Foi um tapa bom ou um tapa ruim? os dois. Veio o ruim e depois veio o bom. Sempre tem uma coisa boa pra tirar, né? Sempre. Não, teve a parte ruim, né? Que passei por um processo de transformação, né? De cartela de clientes. Então muita gente Sim. quebrou, muita gente saiu. Sim. Eu trabalho com mães que empreendem, com mulheres que empreendem. Só que muita gente saiu, só que muita gente chegou. Sim. Né? E aí, de fato, meu trabalho se consolidou na rede. O que foi muito curioso de modo estrutural é que antes da pandemia ninguém sabia o que eu fazia. Hoje todo mundo sabe. Bom. Mesma coisa comigo. Acho que foi uma... Divisor de águas ali. Eu acho que é uma carreira que hoje é muito mais reconhecida, né? Sim. É uma profissão muito mais reconhecida. Exatamente. Por necessidade, porque todo mundo precisa dessa linguagem, né? Todo mundo precisa de alguém que faça esse trabalho bem feito, né? E Dificilmente por a pessoa... necessidade de sobrevivência, né? Sim. Exato. E tudo tá na rede social, né? Sim, tudo tá na rede social. E a gente precisa saber se comunicar. E a gente, às vezes, como empreendedor de um negócio, você não sabe como é que você comunica, né? E Não, você não sabe. Não assim, sabe. E, assim, de modo geral, assim, aqui que a pandemia mostrou, né? Empreender no Brasil tem algumas características básicas que, é feito por mulher, ponto. Elas são chefes de família. Ou é o sustento de uma família maior, ou ele é chefe de família, ou está se tornando, ou ela é mãe solo. É uma característica bem importante essa. E não é por um lugar de, assim, uma oportunidade de crescer. É um lugar de desemprego, então. Exatamente. Esse que... Eu não Exatamente tinha, isso. e É agora eu necessidade, preciso, né? É a necessidade, exato. E aí a comunicação, que antes era algo que precisava ser optativo, que eu vou ver quando eu posso, ou que eu vou tocando, se colocou como uma necessidade, né? Comunicação digital em várias frentes. Então, Instagram, LinkedIn, rede social, blog, site, lançamento, curso, mailing. Exato. Tudo se tornou necessário, né? Sim. E aí em todo esse mapeamento eu cresci bastante. Errei bastante. Normal, né? Acertei Normal. bastante. Isso é né? bom frisar. Acertei Não bastante. dá pra crescer sem tudo isso. Faz parte do E crescimento. o errar bastante, você acha que você já pensou em algum momento desses erros ou das dificuldades que nem você falou, que mesmo antes da pandemia tinha filho, casa, toda essa gerenciar tudo isso e o trabalho, né, que tava crescendo. Sim. Já pensou em desistir? Pensei em desistir de algumas coisas. Do trabalho, nunca. Não. Legal. Assim, Por quê? Porque eu vi o propósito, assim, eu sou uma pessoa que vai olhar para propósitos e crenças e valores, né? E aí eu, por ter caminhado com esses valores, com esses assuntos, com esses temas, ter me identificado muito com eles, e ter vindo de uma criação como todas as pessoas, muito machista, muito sexista, de muito silenciamento, quando encontrei uma forma de colocar minha voz, e que essa voz, ela reproduzia a voz de outras mulheres, não falar para mas para falar para 100 mil. Isso é 1 importante. milhão. Isso tem uma importância enorme. Quando eu quisesse, como eu quisesse ferramentas digitais, eu falei, não, isso aqui é muito mais importante. Isso para mim importa. Se eu puder e eu vou ganhar dinheiro com isso, aí fica muito bom, porque Fica né, melhor ainda, né? Exatamente. aí envolve as duas coisas. Na verdade, é uma satisfação, né? Não é só um trabalho. Não. É uma satisfação Exato. própria ali, não é? Exato. Vem É da pessoal. essência, é pessoal. É íntimo. Pessoal. E isso. quando é assim, que vem do coração, que vem do íntimo, olha, até arrepio. Eu também arrepiei. A gente leva de uma forma... É propósito mesmo, É né? propósito, então... Isso é Compromisso. importante. Compromisso. Isso Não te só faz- com você, mas com todas as mulheres, né? Isso. Tem Isso faz... Porque assim,
hoje em dia nós precisamos dos portas-vozes, assim, porque se você Isso. for parar pra analisar, quantas mulheres não se escondem, né, e acham que sem informação, assim, não tem conhecimento, não é sem informação, é sem conhecimento mesmo, às vezes, de causa. E aí acontece o quê? Chega uma Juliana Couto, Sim. ela fala, estou me identificando. Como muitas que a gente traz aqui. Sim. E isso é importante para que ela entenda a posição que ela tá hoje e, entendeu? Fala, nossa, eu passo por isso. Então, essa informação é legal. Esse episódio está sendo legal exatamente para quem tá assistindo. Então, cara, quando vem do coração, quando vem ali, não tem como dar errado. Eu penso assim. Não tem como dar errado. Assim, eu fiquei muito. Fui muito de um lugar esse lugar de compromisso é muito importante pra mim, mas um lugar de realmente trabalhar com muita transparência, honestidade, né? Uhum. O que a gente tá deixando de ver que a gente sei lá, passa um batom Sim. e chama que empreender é algo sempre bom. Uhum. Não é Não sempre é, bom. é. Que chama que a amamentação é um lugar de plenitude. Não Ou- é. não é. Ou natural, Não é. né? Não é. Não é. Que parto é um lugar só de dor. Não, Não é. é. E que é só de amor. Muito menos. Entendi. Isso é bom, né? Frisar aí. Quem ditou Exatamente. essas regras, né? Né? Quem foi, né? Exatamente. Então, e aí, identificando quem Uhum. foi, né? Eu falei, bom, eu tenho ferramentas Uhum. que eu posso dizer quem foi e como que a gente pode mudar isso. Então, se mais gente souber disso, uma hora... Muda Exato, as a coisas, gente tem né? que contar, tem que contar, né? As Não, a pessoas gente precisa precisam disso. saber. E é Precisa minha disso. função, né? No final das contas, eu sou jornalista. Sim. A ideia é Ela disseminar tem em o massa. conhecimento. E tem coisas que, É, assim, passa, é engraçado exato. porque tem coisas que já vem da mulher há tantos anos, né? De lá pra trás, por exemplo, um parto, vai. As nossas avós, né? A minha avó falava que penteava o cabelo, nascia criança. Né? É. Não sei se isso é verdade, Não, mas minha não- família, sim. Minha avó, minha avó disse que sentava, penteava o cabelo, nascia. Então, Tipo assim, né? É uma coisa que era tão natural e tão cultuada e normal e que aos poucos foi se tornando Algo um muito... obstáculo, né? Uma coisa que, Pariu, imagina, né? a mulher não consegue mais. E assim, tratar esses assuntos, né? Porque assim, eu, por exemplo, na minha jovem para adulta, imagina, falar de um parto normal, eu já arregalava os olhos desse tamanho. Você mãe nunca, desculpa. Né? Por quê? Eu Não, venho- imagina eu mas dilatar não é 11 popular, dedos, né? né? E aí assim, e aí Tranquilo. você começa É. a normalizar de Naturalmente. novo. Mais ou menos. E aí você começa a normalizar de Mas novo essa situação toda, entendeu? Ou seja, é da natureza humana, Da natureza. entendeu? A gente é bicho, né? A gente que assim, a gente é Homo bicho. sapiens. Mas a verdade é que assim, bom, é da nossa natureza mamífera, né? Parir, Sim, amamentar, sim, gestar. sim. Só que a gente, a todo momento, nós vamos ser atravessados pela nossa cultura, né? E a nossa Sim. cultura ela tem um conjunto de práticas e regras, informações e dados que vai fazer a gente selecionar algumas coisas ou não, né? Isso. Sim. Então, assim, se nos anos 50, né, as mulheres ainda pariam bebês em casas e majoritariamente de forma normal, que essa é uma referência importante, em 1970 não. Isso já não era assim. Exato. De 1980 pra cá, né, o que aconteceu, o que é feito em nome da saúde da mulher, Uhum. tem dois lados, né? Tudo que é feito em nome de precisa ser visto, né, em várias perspectivas, Sim. né? Não Principalmente em dinheiro, falando. uma só. Principalmente Entendi. em dinheiro, porque é a máquina, É a né? máquina. É o que rege o nosso Sim, modo de sim, existir hoje, Sim, né? sim. E aí a mesma lógica acho que vale assim dentro da história da minha família, assim, eu cresci então numa família feita por mulheres, né? Como eu falei pra vocês, eu escrevo de tudo, escrevo Sim. rede social, site, reviso Legal. livro, e eu escrevi já algumas coisas, memórias mesmo, assim, coisas bem íntimas, quem sabe um dia se torna algo público. Sim, Por favor, sim. né? A gente ia Eu gostar de ler. Compartilha, pessoas. Mas tem um trecho que eu escrevi que é bem legal e em que eu falo, né, que minha família ela é formada por mulheres, né, e por homens que ou morrem ou abandonam. E eu escrevi um texto sobre isso, mas eu fui criada por Olha mulheres. que forte isso, né? Muito, né? E não foram poucas, assim, e um pouquinho de cada uma eu percebo, da minha avó, das minhas tias, da minha mãe, das minhas primas. Algumas mulheres que eu nem conheci, mas que eu conheci as histórias, Uhum. né, e de como elas chegaram até aqui, então e é algo que você vai herdando, né,
essa linha que conecta mulheres, e aí se a gente for olhar para a maternidade, é a mesma coisa, é uma linha transgeracional. Sim. Né? Então a gente... E aí são várias as vertentes que vão falar disso hoje, né? A gente tem muitas vertentes que falam sobre essa ligação, né, transgeracional. Mas do mesmo modo que, assim, então, minha avó, assim, ela tinha uma capacidade de gerir, cuidar, gestar, né? Uma casa com 11 filhos. Eu fui cuidar de uma casa com 3 filhos, 2 nascidos e uma empresa. Que é um filho. Que é um filho. Uhum. Basicamente, dá tanto trabalho quanto, aliás. Sim. Exatamente. Exatamente. Aí é uma coisa que você herda, assim, né? A diferença é que o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, o trabalho de criar filhos, ele não é remunerado. Né? A gente põe Não é remunerado nem reconhecido, né? nem Não, reconhecido, né? A gente é põe como se fosse a tag amor, né? Existe uma frase super importante, né, que fala, né, o que vocês chamam de trabalho não remunerado, o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado, e é uma verdade, né? Então, quando a mulher ela tem tempo de reestruturar a vida dela, a carreira dela, e deposita no trabalho dela, ou no serviço, tudo que ela pode gestar dentro de uma casa, nossa, tudo muda. Não, e ela pode chegar onde ela quiser, né? Não, onde ela quiser. Uma coisa que é bem legal também, que é uma frase muito importante, que nesse meio que eu trabalho, eu falo bastante, eu falei recém, faz pouquíssimos dias no encontro de mulheres, a gente não pode esquecer nunca, ter em mente sempre que o único caminho para esta terra é uma mulher. Com certeza. Vamos Não deixar existe outro caminho para cá. Então, se a gente não tem um olhar estruturado, básico, bem pensado, pro papel que essa mulher ocupa na sociedade, a quantidade de papéis que ela ocupa em cargos políticos, econômicos, em espaços sociais, espaços públicos, os papéis emocionais, tudo está estruturado em torno de uma mulher, né? Sim. Inclusive a exploração, né? Ela está baseada nesse lugar, né? Lugar. E aí, se Exato. a gente for racionalizar, é em uma mulher negra. Sim. Que é obrigatório hoje, né? Sim. É uma premissa racializar tudo que a gente puder, porque é importante que a gente reconheça isso. Com certeza. Então, quando a gente olha para as histórias das mulheres, histórias assim, as histórias que a gente viveu, as histórias da nossa família, as histórias dos livros, né? Porque existem vários livros contando a história das mulheres, que é uma coisa que a gente tá acostumada. Né? Nem um pouco. Mas Tem um monte. Muitos. E assim, a gente aprende a história do homem, né? Tem uma mulher que é uma grande mestra, que é a Mariana Cogswell. Eu fiz algumas coisas bem legais com ela, de mulheres, assim, de autoconhecimento, desenvolvimento humano, poder pessoal. E ela fala que existe a história, né? A história, history, né? É a história dele, né? Mas existe a her story, que é a história dela. E essa história que muitas mulheres estão recontando e contando, e é em outra perspectiva. Exato. É em outro... Completamente diferente. É outra lógica, né? E quando a gente olha pra essa lógica é que a coisa Muda de figura. muda, né? Muda e às vezes assusta, né? Muito. Assusta, né? Isso a gente falou de uma coisa importante, que assim, é bom a gente falar e mostrar isso, porque assim, quando a gente fala que a mulher, essa questão da mulher gerir, né, de gestar as coisas e colocar e produzir, isso, gente, é produção. A mulher é muito produtiva, ela é muito reprodutiva. Sim. E onde ela coloca foco, a coisa vai. Não, assim, capacidade de gestar é da mulher, né? Sim. Então qualquer processo gestacional é feminino. Sim, total. Se a gente olhar pra terra, é isso, se a gente olhar pra mulher, é isso. Né? Todas as deusas que são as grandes gestadoras do mundo são representadas ou pela água ou pela terra. Sim. Existe um motivo pra isso, Pra isso. que é a capacidade de criar vida. Exatamente. E ela é feminina de fato, né? Ela é da mulher. E aí, assim, nesse lugar, né, ela pode gestar projetos, empresas, caminhos, falas, filhos físicos, né? Os filhos não físicos, que são Sim. esses que a gente tá falando. Todos eles vão dar muito trabalho. Em todos eles não vai ter reconhecimento, né? A nossa sociedade cobra o triplo da mulher, né? Ela tem que estar o tempo todo provando que ela é capaz, o quanto ela está preparada. Então as mulheres hoje... É uma caminhada muito forte, mais muito Muito de formiga, né? Nossa, Ela é muito mas mais longa. com certeza. Você vê mulheres hoje que devem, né? Na verdade, assim, assistindo a gente que não tem noção, entendeu? Do que
o quanto é grande ali, além da preocupação, de todo cuidar de casa, cuidar de tudo e ainda cuidar de empresa, enfim. Tem umas que até pensa, será que eu sou capaz? Então, eu acho que tem muito... São muitos detalhes pra uma mulher pensar. E é muito engraçado porque a gente tá falando num âmbito tão grande, né, da mulher. Exato. E aí, quando você conversa com uma mulher, ou conversa com a outra ali, conversa com a outra... São aqui, várias vozes. A autoestima tá desse tamanho, elas se enxergam desse tamanho, e eu me coloco nesse lugar também. Todas. E eu me coloco nesse lugar também. A gente se enxerga desse tamanho, a gente demora uma eternidade pra entender o quanto a gente é grande, o quanto a gente é foda, né? E a caminhada sempre é muito árdua e muito longa, cara. E não é reconhecida. Talvez nem por ela e principalmente para as pessoas que... Porque parece que é algo natural da sociedade, porque é como se fosse obrigação, viu, Célia? É sua obrigação cuidar do seu filho, bonitinho. Seu marido vem, trabalha, dorme, tá tudo bem. Mas pra mulher é outra coisa. Pra mulher a caminhada é outra. Ela, assim, é sempre... foi em 2017, mais ou menos, ali, nessa... Você sentiu isso? Senti. Na pele? Senti, Como e era foi isso que eu ia pra falar. você? Foi em 2017, ali, mais ou menos, que aquele termo sobrecarga mental ganhou o mundo, né? Sim. Ganhou Foi todas depois as do redes sociais. filho? Foi. Nossa, conta Depois pra de gente. perder o segundo filho. Então eu tava, assim, destruída. Sim, né? emocionalmente, Emocionalmente, Sim, destruída. E ali você começa a perceber que tem alguma coisa errada nessa conta, né? Então, eu também me comportei muito tempo da minha vida nesse lugar de fazer, dar conta, ter que... E se cobrar, né? E me cobrar. Eu tenho o quê? Eu vou dar conta, eu vou conseguir, porque aí vai dar, porque eu vou conseguir, porque aí vai dar, porque uma hora vem. E esse esforço, às vezes, sobre-humano, e esse lugar de ser capaz de me provar de que eu era capaz, e sim, sou capaz, só que isso tem uma conta, e essa conta chega. É muito pesado, né? E ela chega muito pesado. pra uma mulher, com 2 crianças, com uma empresa, né? Então, passei por momentos bem complicados, assim, de lidar mesmo com as escolhas que eu tava fazendo, né? E é lógico, de um lado tem... nossa sociedade vai supervalorizar isso e vai me olhar e vai me colocar no lugar de que mulher foda. Só que existe um preço quando você paga por isso. E ele não é baixo. A sua saúde mental tá em jogo, a sua saúde física tá em jogo, as suas relações estão em jogo. Ponto final. Eu perdi muita gente pelas escolhas que eu fiz. Nossa, eu tô me vendo em alguma coisa aí. Não na parte do filho. Mas... E foram pessoas que tinham que ir de algum modo e outras chegaram. É curioso que a maioria das pessoas que chegaram são pessoas que me nutrem, me alimentam, me trazem coisas muito boas e me reconhecem num lugar que eu tenho muita dificuldade de me reconhecer. Sim. Que inclusive nego, né? Sim. E que outras pessoas que eram um pouco tóxicas, né? Relações muito Acabou tóxicas, que... elas foram, né? Elas foram. É a peneira, né? Você sabe, eu amadureci muito nesse processo. Mas isso é importante que você tá falando, até porque eu também senti isso, né? E até quero compartilhar. Mas eu senti de uma forma que algumas pessoas que estavam na minha vida quando eu não tinha essa... Enfim, quando eu não estava com a minha vida profissional já alinhada, então eu senti que quando começou a alinhar, cara, eu perdi gente demais. Mas não foi só por falta das minhas relações, né? O meu relacionamento com as pessoas, e sim porque talvez, às vezes, elas já não encaixam, às vezes, o mesmo papo. Sim. Já não entretém qualquer assunto, né? E as pessoas começam a te achar chata, começam a te achar... Arrogante. Isso é a história da minha vida. Nossa, subiu pra cabeça. Você escuta muito. Não, rei na barriga, subiu pra história cabeça. da minha vida. Subiu pra cabeça. Tanise, você não dá mais mentoria pra pobre? Eu ouvi isso esses dias, mas tá tudo bem. Então, assim, são coisas que a gente acaba ouvindo e a pessoa, assim... As pessoas veem as pingas que você bebe, mas não vê os tombos que você leva, né? Normal. Então, eu tenho muito isso. E quando ela fala... É legal porque que tá empreendedoras, lógico, uma... Não, na maternidade, mas 2 que sim. Mas essa E é questão uma troca da de maternidade informação. Independe. Ela vai... Depende. Independe. A história da mulher, claro, essa questão da maternidade, ela faz isso com a mulher, né? A vida dela Vira, faz né? isso. O ponto é, Mas- toda mulher vai passar por isso. Mas a Toda mulher vai passar por isso aqui. No meu caso, que é maternidade. Seja, é só seja isso. maternidade ou não. Pode ser que o seu seja um outro momento, Exato. entendeu? Sim. Mas vai passar. Você vai passar. É. Ou já tá passando, ou já passou. Ou já passou. Conta com a gente. Eu acho que eu passei. Então, olha lá. Passei e vou te falar.
É foda. Fui levando tudo, assim, entendeu? É isso aí. Mas são coisas que a gente aprende, né? Tem lá o seu lado ruim, o seu lado bom. Mas acho que de tudo a gente tira uma coisa boa, uma experiência, Sim, amadurece, sempre. né? É isso. Enfim. É assim, Quando existe essa mudança, por mais que você fale, puxa, né, perdi pessoas e tudo, em algum momento você até sinaliza aquela coisa como uma coisa chateada, né? Isso, total. Mas aí depois você fala, não, é um processo natural. Sim, faz Porque parte. porque você não tem como voltar uma Não. coisa que mudou. Não. Você não volta a ser aquela pessoa que você era. Já era, foi. Quem acompanha, acompanha. Quem não acompanha, beijo, tchau. É isso Não, aí. quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Não é É mais ou menos isso. isso? Então. Esse menino é de verdade, sabe quem é de mentira. Isso é perfeito. E é importante frisar aqui, até falar que geralmente quem empreende, quem tá começando a ter mais. Tá engrenando ali, tá dando mais o seu sangue, tá tendo mais sucesso ou êxito no que faz, vai passar por isso de alguma forma, entendeu? Não, vai passar. Vai passar, Não, tem como. não Não, tem assim, como. é muito julgamento, né? Muito demais. Muita gente tentando entender o que você quer fazer e não reconhece Sim. mesmo. E às vezes. Muita gente pedindo gratuitamente também. Ah, não, pedindo favor. O ajuda. Pedindo, nossa, o ajuda ajuda. aqui. Eu tenho uma séria Tem crítica. obrigação. ajuda. Eu não ajudo. A gente pode Ninguém ajuda trocar ninguém. muita coisa. Mas Ajudar, ajudar, cara. que é um lugar que a gente é colocado, que é assim... Que é da ele mulher feminino, também. Né? É, Ele é da feminino mulher. da ajuda, né? Pergunta Sim. se, sei lá, pro meu companheiro alguém vai pedir ajuda. Não vai. Não. Vai. Perguntar quanto que é. Não é, menina. É isso Não aí. é. Mas você sabe o que é engraçado? Eu reparei essa situação agora aqui com vocês. Ajuda. Gente, eu recebo tanto isso. Tanto. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? ajuda, eu posso te ensinar. Eu posso te ensinar. E pra meu isso preço tem é um esse. valor, né? É o meu trabalho, né? O meu trabalho. A meu gente tem que ter essa sustento. troca, ela tem que Sim. ser remunerada, né? Na sociedade que a gente vive, não existe reconhecimento sem troca remunerada. Não existe. Então, até tem várias políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas para reconhecer esse lugar da maternidade com uma troca monetária Sim. do Estado para a mulher, porque sim, ela Sim. para a vida dela Exatamente. para criar uma Pra criança. Exato. Isso precisa ter estrutura, cuidando, Sim. com dinheiro, porque sem dinheiro não come, não tem casa, né? Uma conta básica que deveria ser, né? Ju, só, né? Sem cortar, mas você acha Não, que isso vai rolar ainda? Tipo, tem um tempo, um time, o que você acha? Eu acho que rola. Assim, já Mas já tem em alguns países, né? Já. Na Argentina, por exemplo, já acontece. eu bastante acho coisa. até mais evoluído que Assim, não, o América Brasil Latina, pra essa... O Brasil da América Latina é o país mais atrasado, né? isso Tá no grupinho dos mais atrasados. Exato. Mas eu acho que sim. Só que eu espero que, quem sabe, se eu tiver netos, meus netos. Acho que Entendi. antes disso, Não. umas 2 para 3 gerações pra frente, Então, galera. olha alguma coisa do que a gente tá fazendo agora. Na verdade, é assim, Eu né? Eu acho que quanto mais pessoas criarem não um pensamento, mas um conhecimento, uma forma de entender tudo que ela tá querendo passar pra gente, as pessoas se esclarecerem, né? Feliz, Tudo você melhora. O que você tá falando é muito importante, porque a gente já tinha tocado nesse assunto. Uhum. Fora do podcast, da importância da gente, quando a gente tá falando de tudo isso que a gente tá falando aqui, da gente dizer que existe um preconceito também com relação ao feminismo, por exemplo. Tem, Super. muito. Né? E assim, eu me incluo também nisso. Quando tudo isso começou, todo esse movimento começou a acontecer, Você fala, nossa, é muito radical, né? e caramba, e não sei o quê. E assim, existem muitas pessoas que ainda não sabem o que é o feminismo. E eu gostaria que você explicasse pra gente. Ju, amo Olha, essa parte. a gente- essa parte. Eu acho que é importante. Gustavo, Porque assim, vai ter escuta aí, Vai ter Gustavo. muita gente que sabe. Vitão, escuta aí, Mas vai Vitão. ter muita gente que nunca ouviu de fato o que é. Vamos aprender um É pouquinho com a legal, Juliana eu acho que Couto. é importante a gente falar Eu sobre acho que isso. assim, existem. Não dá pra falar assim em uma frase, Não, tá? O que ok. é feminismo, que é muito tempo de É, produção sim. teórica. Atrás, enfim. São muitas ondas, né? Já tem muitas gerações de feminismo. Só a palhinha. Tum. Sim, é um pedido, uma busca, uma luta básica por ter direito. Igualdade de gênero, isso? Não, direito a existir. Ui, aí foi mais forte, hein? Forte, né? Eu E gostei. aí, isso é bem. Ao mesmo tempo que é muito macro, ele pode ser muito micro, tá? Então é só sim. essa frase.
Mas é assim, a gente nunca, enquanto sociedade, não se estrutura numa sociedade equânime. Isso não existe porque a gente está dentro de uma sociedade liderada por homens. Sim. E ela se chama patriarcado. Sim, já tá aí, pai. Isso. É o pai. Patrocínio, pátria, tudo isso Sim, vem deste vem de- lugar. Tá? Certo. E essa sociedade, ela se baseia na exploração de um grupo. Mulheres. Quando você racializa, você vê que os homens negros são explorados, as mulheres negras são mais exploradas, as mulheres brancas são menos exploradas, mas a violência sexual ela é estruturada e dedicada para a mulher, Sim. porque é assim que você reproduz e mantém esse sistema da terra funcionando assim. Cruel, É né? uma história muito longa, mas é esse direito de existir de um modo que não seja a partir da sobrevivência, Sim. com direitos De humanos. escolha. Direito de escolha também. Direito de escolha, direitos humanos, direitos básicos para existir e conseguir crescer com essa existência. Então, assim, não é pouca coisa. Só que é um trabalho, igual a gente tá falando de empreender, né? É um trabalho sempre muito mais longo, de muita luta, que é muito cerceado, que é muito difícil. Então vai ter assim, existiu durante os anos 70 ali, 60, 70, teve uma campanha para manchar o feminismo, e ela foi muito boa, porque é o estereótipo que a gente tem até hoje, Sim. né? Do feminismo ali. Os anos, o pós-guerra, Sim. se a gente tem tecnologia hoje, a gente tem por causa do pós-guerra, mas a gente também tem a quantidade absurda de preconceitos que a gente tem hoje, também pelo que aconteceu no pós-guerra. Sim, sim. Né? Então, o tipo de pensamento que foi criado ali, eu trabalho com marketing, tudo que se desenvolveu em marketing no século XX, trouxe a gente até aqui. E trouxe, Entendeu, e assim, entendeu. tem um estereótipo do feminismo, né? Da mulher que é feminista, existe um estereótipo dessa mulher, né? Sim. E na verdade ela pode ser qualquer mulher. Não, tem Ela- estereótipo ela é de mulher, tudo, né? Não, Ponto. existe um raciocínio básico que é assim, se eu encarnei como mulher, se eu vim num corpo como mulher, por qual motivo eu não estaria lutando Pelos meus direitos. pelos meus direitos? Não tem lógica. Existem várias vertentes, assuntos, caminhos teóricos para falar disso tudo. Mas tem uma estrutura que é muito importante que a gente vê, que vem na nossa criação, que vem, é uma linhagem mesmo, que é criar esse lugar de competição, né, feminina, Sim, de rivalidade muito. feminina e da brodagem masculina, né? Então, se você olhar, os homens, eles são tudo brothers, né? E as mulheres E rivais. as mulheres são rivais. Quando a gente quebra essa lógica, Cara, mas a coisa muda de um nível. figura de uma forma... Ela muda, que fica impossível você conviver mais nessa lógica. E você, óbvio, que os homens não vão entender, né? Existem aí alguns homens que vão entender. Tem muitos homens também que já têm a cabeça muito aberta, que são muito plurais. Sim. Eles existem. Sim. Eles existem. Existem, mas... Existem, brincadeira. Eles Desculpa, existem. não mentei sem não ser irônica. Existem. Mas assim, quando a gente sai dessa lógica, assim, a gente começa a olhar as coisas de outro prisma. Nem tô falando aqui, e esse assunto é super importante, feminismo, que é a sororidade. A sororidade, ela tem aí um ponto importante, mas ela também vem sendo muito criticada porque se você tá passando pano e se você tá só reforçando o comportamento de uma mulher que, na verdade, tá sendo tão violenta quanto o homem, não faz sentido. Não mesmo. Né? É lógico que você tem que olhar para a condição daquela mulher, você tem que sempre colocar muitos filtros Sim. para entender a história, entender o que é, entender, compreender, porque se existem- esforçar a partir do seu lugar. Sim. Até porque são várias mulheres em condições diferentes e Sim. cada uma passando por um problema. Então, assim, não é porque eu não passo pelo problema dela que a voz dela não seja... De jeito nenhum. Entendeu? Então, Importante, assim, claro. quando a gente fala, sei lá, de transporte público para uma mulher hoje, não é porque eu ando de carro que... Ah, não, tá tudo bem. Não, Não, a gente tem que entender Exatamente como um isso, todo. é sempre olhar o seu né? lugar, de Eu qual não lugar de posso- privilégio que você Exatamente, fala então. e como que você vai olhar pro outro lugar com um Exato. pouco de empatia, mínimo de Exato. empatia Não, e de consciência, né? exato. Então, assim, é a forma que você olha, né? Não é porque não é a sua realidade que a realidade Do da outro é menos outra importante. não importa. Sim, Então, assim, que é- somos mulheres, né? E precisamos ouvir cada história de um modo e analisar do modo mais
de ajuda. Não é ajuda, né? Mas mais Humano, de né? humano. Humano possível, né? O que for naquele né? momento. Humano. Porque é difícil. É E- difícil ser um bom humano o tempo todo. Exatamente. É, muito difícil. E assim, quando a gente fala, por exemplo, nem você falou agora, é difícil ter sororidade quando você vê uma mulher fazendo uma coisa tão escrota. Atroz. Nossa. É difícil. Como um homem. Tivemos uma esse pouco Exato, tempo, na exatamente. ação da menina aqui. Da questão da Da questão juíza. Isso, e esse é Entendeu? um assunto que é importante a gente falar. É, Né? gente. Então, essa questão do... Sobre o feto, né? Não, e assim, falar sobre esses assuntos que estão rondando ultimamente, né? Sobre essa questão do abuso e de achar que o corpo da mulher, ele é público. Então, mas essa é a base da nossa sociedade. Porque é assim que você garante novos seres. Imagina aqui, ó. Se a mulher é o único caminho pra Terra. É ela que resolve quando ela vai parir, como ela vai parir, quantos ela vai parir. Sim. Sim. Quem é que E manda se em ela tudo? vai parir? A mulher? Sim, Mulher. Como que o total. patriarcado vai sustentar a partir disso? Ele não vai, Não vai. né? É A um gente afronto. Existe uma coisa muito legal que falam que assim, né, o matriarcado, vai começar o matriarcado. Não, o matriarcado nunca vai começar, não. Mas existiram sociedades matriarcais onde a lógica do poder, existem vários registros históricos que vão mostrar isso, muito antigo, muito antigo. É verdade. Assim, Onde a mulher mantinha o poder, né? Muito, assim. Só que é uma lógica de poder diferente. Então, o poder, ele pode ser exercido desse jeito que a gente conhece, que é minha pirâmide, Sim. Sim. né? É acúmulo, pirâmide, hierarquia, Uhum. né? Hierarquizado, verticalizado. Sim. E ele pode ser exercido de forma horizontalizada. Este lugar é o lugar das sociedades matriarcais. Horizontal. Ele é horizontal. Uhum. Ele é completamente diferente. Agora a gente tem pouquíssimos registros disso. Mas eles existem, eles são muito importantes, mas eles existem. Assim, eles são. Cara, muita pesado, coisa. né? Pensar. É pesado. É muito pesado. É muito pesado. E essa questão, por exemplo, gente, vamos lá, a gente tá em 2022 e a mulher ainda tem que andar com medo na rua, ou você como mãe tem que se preocupar em instruir a sua filha desde pequena que ninguém pode pôr a mão no corpo mas dela precisa. ou viver com medo. Ainda Ou viver com medo. é necessário. Né? Porque você não vai deixar sua filha no parquinho e vai ficar batendo um papo ali sem ver o que tá acontecendo com a sua filha. Você não vai deixar a sua filha sentar no colo de uma pessoa, de um homem, porque você não sabe. E, às vezes é da família, né? Na maioria Não, das na vezes verdade é isso, né? O que a gente tem hoje de estatísticas e tal é que o estupro ele acontece majoritariamente com crianças, né? Então até 14 anos, é mais de 60%, se eu não me engano. E a figura, né, é um homem da família. Pai, tio, avô, É alguém primo, que irmão. a criança conhece. confia, né? Mas assim, Isso os é pior, ela homens, confia. os meninos, eles são socializados pra isso. E nós somos socializadas não para sofrer uma violência, mas para reproduzir a gravidez, a maternidade compulsória, que é ser mãe, porque tem que ser mãe, porque é o ápice da sua vida, porque você vai se realizar e tudo mais. E, ok, individualmente, quando a gente olha pra minha história, me realizei sendo mãe? Sim. Sim. Porque era um desejo seu. Mas nunca vai ser só um desejo meu, porque tem uma estrutura reproduzindo isso desde que eu nasci. Desde pequena, exatamente. Então Às tem vezes, uma na hora verdade, que quando você... bate na estrutura, dói. Porque você fica, será que eu queria? Exatamente. Será que eu queria? Exatamente. Mas isso não quer dizer que eu não amo os meus filhos, amo. Sim. Viver, o exercício de ser mãe, estar com eles no dia a dia, é uma coisa assim que preenche. É amor, e é amor em estado bruto. E é engraçado porque acho que cada mulher sente isso de uma forma diferente, Sim. né? Eu, por exemplo, assim, eu vou ser muito sincera, amo os meus filhos também, mas assim, eu não nasci pra ser mãe 100% do tempo. Não, mas acho que nenhuma mulher. Não dá, cara. Nenhuma Né? mulher. Não dá. Mas, Assim, eu não me imagino, eu fiquei em casa, nunca tinha ficado em casa cuidando de filho. Assim, quando o Gabriel nasceu, eu tive necessidade de voltar pro mercado de trabalho, então eu trabalhava no corporativo, eu continuei no corporativo. Eu entrei na faculdade, meu filho tinha 6 meses, então eu trabalhava, estudava e cuidava do meu filho. Ou seja, vamos lá, né? Eu cuidava o básico, né? Fazia Sim. o básico de madrugada, porque a maior parte do tempo ele não estava comigo. Era aquela questão do sustento mesmo. Mas depois, quando a Olivia nasceu, que eu realmente fiquei esse tempo sendo mãe, 100% do meu tempo, eu descobri que, cara, legal, mas eu amo minha filha, mas assim, Mas eu existe esse preciso lugar idealizado. outra coisa da minha vida. Eu né? tenho Mas uma existe esse pergunta. lugar idealizado de que a mãe vai nascer o bebê, então ela tem que se dedicar full pro bebê e ela tem que.
Porque Tem é só que. assim que acontece alguma coisa. Se a gente for olhar mesmo, assim, as histórias das culturas e como assim, o lugar do trabalho, ele é um lugar da existência humana, né? Sem o trabalho, a gente não teria chegado até aqui. Sim. Mas sem a estrutura que a gente criou com isso, talvez, né? Podem se criar outras realidades, mas sem o trabalho em si, então um conceito bruto, não trabalho... Esse trabalho que a gente, né? Sim. A gente chegou aqui com ele. E as mulheres, elas sempre levaram seus filhos pro trabalho. As crianças, elas faziam parte da rotina, da vida, de outra forma. Né? Então, a gente tem muitas evidências. Então, assim, você não nasce um bebê, nasce uma mãe e eu quero ficar olhando para aquela criança por 90 minutos, por 90 horas. Não, isso não é assim. Não é assim que acontece. Não. Mas assim também, a gente tá falando aqui de mulheres que queriam uma maternidade, certo? Você realmente queria sua maternidade? Eu queria. A minha foi planejada, Foi mas planejada. Eu também Sim. queria. Mas Sim. tem mães que não, Exato, que acontecem. que acontece. Aí E aí? engravidou, e aí? Será que ela queria tanto ser mãe assim? Então, mas aí ela deveria ter direito de não escolha. ser mãe, porque o corpo é dela, né? Mas quando você tá nessa estrutura que a gente tá, o Isso é um corpo não é crime. seu, né? O corpo pertence ao Estado. É um crime. muito importante que a gente saiba disso. Nosso corpo pertence ao Estado. O corpo da criança, do filho que a gente tem, ele também pertence ao Estado. A única pessoa, o único sexo que vai deter direito sobre o próprio corpo é o masculino. Realmente. As crianças e as mulheres pertencem ao Estado. Porque é ele que regula os nossos direitos e como a gente pode ou não pode, e como a gente deve ou não deve. E isso vai acontecer tanto na esfera política e econômica quanto na cultural. Então, a mulher que se veste assim é assim, a mulher que se veste assado é assado, a mulher que é feminista é assim, a mulher que é assim, e assim vai. Então são vários signos, vários estereótipos Sim, para vários estudo. As caixinhas, né? São várias Os caixinhas, rótulos, né? Os rótulos. Mas assim, de fato, o direito ao aborto ele é um direito essencial, é um direito básico, né? E não é... Muita gente vai discutir isso, vai falar que, mas eu não concordo, não é sobre a minha opinião, a opinião da Juliana Pessoa, não é sobre uma opinião individual, não é sobre questões espirituais ou religiosas, não é. A questão é que o aborto ele existe. Ele é um fato E ele vai consumado, continuar ele existindo vai do continuar. mesmo jeito. E existe para uma classe alta, certo? Bom frisar, que acontece. Ninguém Não, ele fala. acontece. Ele Na acontece, classe na alta, classe ela vai alta, na clínica. Vai na clínica, baixa, faz. E na baixa, Na você vai baixa, na clínica, ela morre. ela morre. Ela morre. No E a- açougueiro. Isso, e a classe baixa? No Então, a classe Brasil, baixa- ela tem cor. Então, quem morre são mulheres negras. Exato. Aí vem todo aquele questionamento, que todo mundo já tá cansado de ouvir, das críticas que sempre traz. Religião, o que ela bem disse do Estado, enfim, na verdade, acho que eles colocam muito aquela coisa de assassinato, enfim, crime. não sei o quê. Mas não é sobre, assim, Não é é uma sobre questão de isso. saúde pública. Aham. É uma questão de saúde pública, Você como consegue outras. destrinchar isso para as pessoas que estão assistindo, né? O que é essa questão de saúde pública? Porque, assim, tem muita gente que está assistindo agora e, às vezes, eles não conseguem entender o que é isso. Então, o que é uma Né? questão Eles de saúde estão aqui, pública? ó, né? Vou dar um exemplo. A Covid é uma questão de saúde pública mundial. Sim, total. Então, foi criado políticas para cuidar disso. A catapora é uma questão de saúde pública. Então, existe uma vacina, não é assim que funciona? Exato. O aborto ele é uma questão de saúde pública porque ele vai acontecer. Não importa você me falar que tá errado. Se eu não quiser, eu vou lá e vou abortar. Exato. Eu vou dar um jeito. É uma decisão sua. Fim, porque eu não quero ser mãe. A diferença é, quando a gente olha para as classes que têm acesso a recursos, falando de dinheiro, recurso Exato, é é disso que eu dinheiro. quero que você... Então eu tenho dinheiro, eu posso ir numa clínica que vai fazer pra mim. Um ginecologista com uma Vai equipe. fazer. Ninguém vai Às vezes, saber. Eu vou ter dinheiro pra comprar um remédio. Porque Sim. tem remédios que Sim, são fazem abortivos. isso. Abortivos. Exato. Quando você tem recursos e quando você tá numa sociedade como a nossa, onde quem tem mais recursos são pessoas brancas, então você toma um remédio, você vai no hospital, você fala, eu tive uma cólica. E você é recebido de um jeito. Exatamente. E você é cuidado, recebe cuidados. De acordo com o hospital que você vai e com os seus recursos. Sim. Quando você tomou esse mesmo remédio, que inclusive você provavelmente pagou muito dinheiro por ele, você não tinha esse dinheiro. E você é uma pessoa pobre, você vai no hospital, você primeiro vai ser Público. presa. Público. Porque vão perguntar, você tem que convencer a pessoa de que esse aborto que você tá praticando foi espontâneo. Espontâneo, exatamente. Entendi. Porque se ele for voluntário, você já sabe que deu errado. Sim. Isso você vai para um hospital.
Pra você ir pro hospital, porque você pode ser presa, você vai pra uma clínica clandestina. Com certeza, entendi. E não é feita por um médico Uhum. capacitado pra saber fazer tudo o que tem que fazer. Muitas mulheres morrem nisso. Morre. Muitas. São muitas mulheres. Por isso que é uma questão de saúde pública. E, Então, e é, em nome e de é importante dizer que, assim, muitas mulheres de várias faixas etárias de idade. várias, Sim. várias. Desde meninas, No que Uruguai, são né? praticamente Já crianças. é legalizado, né? Muita gente E até atravessou a mulheres fronteira pra mais fazer velhas. isso. Nossa, muita gente. E assim, 70% das mulheres que chegam até a clínica desistem do aborto. Eu ouvi dizer isso. Não, porque sei assim, quando você tem uma política pública que vai olhar pro aborto... que vai olhar pra você também. Isso, não é assim, ai, acordei e falei, vou abortar, vou no hospital falar com o médico, abortei. Quero abortar hoje, ele me dá um comprimido e eu aborto amanhã. Não é assim. Existe uma política pública de saúde desenhada, existe um tempo que isso pode ser feito. Essa mulher tem que passar por acompanhamento psicológico. É planejamento, planejamento familiar. Sim. Que é a base, deveria ter. A política de processo deveria ser planejamento anterior, familiar né? ele já existe. É, deveria ser antes disso, né? Isso que a gente vai bater na educação sexual, aí a gente Exato, começa exato, outro problema. é. Exatamente. exato. Aqui, vários. Que aí Vai a abrir gente vários vai falar problemas. longe. Várias Vai abrir mulheres aqui, ó. Eita. Mas é isso, é uma questão de saúde pública porque não depende da minha opinião. Isso. São mulheres morrendo. Tem que ser organizado para menos mulheres morrer. Porque quando elas quiserem, se um dia elas quiserem ser mãe, quando elas quiserem, com a forma como elas quiserem, que elas estejam com saúde, vivas, Sim. preparadas, com estrutura psicológica por trás para serem. Porque é muito trabalho criar um Sim, ser humano. Exatamente. Gente, Criar um ser humano sem preparo interno, não é preparo... Não, e às vezes é preparo psicológico. Isso, às vezes emocional. É emocional. Que eu quero, eu essa quero. mãe não quer, Não quer, não né? quer. Então, que amor que essa criança... E assim, adianta a gente apontar o dedo e culpar essa mãe? ela tá vivendo e reproduzindo a estrutura. Né? Que amor que essa criança vai ter? O Quem tipo essa de pessoa pergunta vai se que tornar? que se sai num questionamento desse, geralmente, e por que não se preveniu? Pois é, né? porque aí a gente também vai andar lá pra trás, Não é? vai vir Não, mas de aí eu escuto essa pergunta bastante. Muito. Eu com a seguinte pergunta. Quem aí tá com essa pergunta na cabeça agora? Com a seguinte pergunta. Quantas vezes uma mulher engravida por ano? Uma. Quantos filhos o homem pode fazer em um ano? Ai, fora os que ele joga no ralo, né? Deixa quem? A responsabilidade, ela não é da mulher. Quando a gente coloca a maternidade, a gravidez, o aborto, o parto, a amamentação, todo o processo, o ciclo reprodutivo e sexual da mulher, como responsabilidade da mulher, exclusivamente dela, a gente cria a sociedade que a gente tem hoje, então são mais de 5 milhões de crianças sem o registro do pai. Todo o nome do pai. ano, né? Todo ano. Vamos deixar claro aqui, porque eu fui professora de formação também, gente. A gente sabe quantas crianças entram na escola por ano sem o nome do pai no RG, na certidão de nascimento. Então, assim, isso é muito sério. É muito sério. E ninguém olha pra isso. Não olha. Então, assim, Porque a responsabilidade é da mulher. Não sempre. Porque a base do cuidado da sociedade, ela é da mulher. Entendeu? né? A mulher chega pra um cara e fala que ela engravidou, o problema é dela, né? O problema Mas é ela dela. fez com o dedo, né? É. Tipo isso? É tipo isso. Escrachando aqui, ela fez com o dedo. Assim, né? por exemplo, a pílula anticoncepcional, ela foi um marco, né, na história da sexualidade feminina. E ela realmente foi pensada e feita e prototipada pra ela fazer o que ela faz, que é prevenir a gravidez. a gravidez, Né? Então é sim. muito útil. Só que tem um outro lado dessa história que não é falado, que é os malefícios que ela traz pra vida da mulher, Nem né? me fala que eu O nem que ela faz com a anticoncepcional libido, posso tomar. o que ela causa no desejo, que né, libido é energia vital, né? Então, Sim, libera energia o que vital. ela destrói do nosso processo reprodutivo, que é a menstruação, né? Nós somos mulheres cíclicas, nós ciclamos, nós precisamos ciclar. É assim que a gente gesta e põe no Exatamente. mundo, né? A gente olha pra isso num lugar muito reprodutivo e muito, em outro lado, produtivo, porque a gente tem que dar conta e tal, então, né? A gente também tá inserido em uma sociedade que é uma sociedade da produção, né? E do acúmulo. Sim. E a gente coloca dentro do nosso corpo muito hormônio manipulado pra fazer a gente se enquadrar nessa lógica. Sim, Exatamente. A gente tira uma vantagem de controlar a gravidez? Tira. Mas qual é a desvantagem? E por que Nossa, a gente inúmeras. tá arcando só a gente tá arcando com essa desvantagem? Tem várias pesquisas que mostram, né? Que já foi pensado o anticoncepcional é masculino e os homens se negam a colocar Claro! por causa né? dos efeitos Claro. colaterais, né? É assim, é engraçado porque... Então, pra te falar que os homens,
eles recebem um pouquinho desse hormônio, dessa bomba que é o anticoncepcional dentro deles também. Porque, cara, a gente urina, certo? Sabesp ali, ó, é só tratamento. Então a aguinha que vocês estão tomando, a Sabesp É tudo não. benzida. Então, assim, um progesterona pra um testosterona, uma hora vocês vão ficar broxa, bebê. Não, mas... Brincando, tá? Não, sim, sim. Mas se você for parar pra analisar, o hormônio feminino, ele, pra mim, ele é tão... Né? Porque eu fico... É magnífico. A taxa hormonal de uma mulher muda todo dia. Sim. Todo dia. Isso é magnífico. É uma capacidade de se reconhecer. Então, não é só intuição. Uhum. É ciclo. Com certeza. É ciclo. Uma Nem semana só. eu tô assim, outra semana eu tô de outro jeito. Outro dia eu tô assim. Existe um motivo. Ele Exatamente. é fisiológico, É, ele é da sua total. natureza. Tirando Quando a TPM, tá tudo Quando bem. a TPM, ela faz parte de um processo. E o homem não tem, né? Nem um chocolate te traz. Ele não Tô brincando. tem. Na verdade, o homem ele atinge uma quantidade de hormônio e ele fica com Fica. essa. Até velhice. Por isso que não é tão interessante os homens pra mim mais. Eles ciclam de outro modo. É. Mas eu gosto mais do ciclo reprodutivo feminino. Feminino. Acho É bem lindo. bacana. É Mulheres lindo, são é maravilhosas. lindo. Verdade. Quando você tem oportunidade, aí tem que falar de um lugar de privilégio, porque você tem que conseguir criar uma realidade onde você consegue ciclar e lidar bem com o seu ciclo, ter tempo, ter espaço pra viver nesse ciclo. É um lugar de privilégio, Sim. ter acesso a essa informação. Isso é informação que devia ser informação de base, então tinha que estar no livro de biologia. Sim. Igual a amamentação, mas, isso né? é bom. Mas assim, uma coisa que é boa é que isso... As pessoas voltaram a falar disso, né? Porque, vamos lá, isso é uma coisa muito antiga. Muito, Sim. são saberes originários, né? São saberes Exatamente. ancestrais, Que exatamente. onde as mulheres se recolhiam na fase que elas estavam menstruadas, né? Sim. Sim, sim. Por quê? Porque é uma fase onde ela produz muito Produz, mais, onde ela exatamente. fica recolhida, mas é um processo de recolhimento de sabedoria, né? Aí eu Sim. te pergunto, Juliana. Quando a gente tem o processo fisiológico de hormônio, produção, enfim, tá ali, redondinho, bonitinho. Aí quando você introduz uma pílula carregada de hormônio, toda a confusão que dá no teu corpo pra você não ficar fértil ali, né, pra você não engravidar, isso vira Uma Na bomba verdade, relógio, né? você tá bloqueando o seu Tá ciclo bloqueando, menstrual. Você passar provoca um por sangramento, mas você não tá menstruando. Você vai exatamente. ovular, toda mulher vai ovular, então isso Exato. não vai ter não ovulação, ela vai ovular. A questão é que a pílula vai fazer você sangrar num período específico. Uhum. E talvez você se Controlado, sinta né? muito confusa, é controlado, se sinta muito confusa. Porque se você for olhar seu ciclo natural, pode ser que você estivesse na pré-ovulatória. Sim, sim. E ali você já tá sangrando. Sangrando. Tá ali. São lugares completamente diferentes de existir, de sentir, do que você, da sua disposição. E é muito louco isso, porque, ó, por exemplo, estamos aqui na mesa, 3 mulheres, onde uma entende o corpo que tem essa questão toda da menstruação e entende isso como uma coisa boa. Você que não pode tomar anticoncepcional, Não. certo? E eu, gente, que acho que eu não sei mais viver sem. É verdade. É muito louco isso, porque desde muito nova, é assim, eu menstruei, eu fui levada a um ginecologista onde eu precisava começar a tomar anticoncepcional pra não ficar grávida, porque meu pai não queria, minha mãe não queria isso pra mim. Então não importa quando você vai começar a ter relação sexual, mas você já vai começar a tomar anticoncepcional agora. Então eu menstruei, acho que 2 meses depois eu comecei a tomar anticoncepcional. E se eu te disser que eu nunca mais parei na minha vida, eu nunca mais parei. Nossa, assim, Então assim, cruel. é cruel. E assim, posso te falar, já tentei, mas assim, faz parte parece que faz parte de mim o negócio. E é um medo tão grande que eu tenho, por exemplo, de não tomar um anticoncepcional e ter um filho fora de uma que eu não queira. Então, mas isso é super interessante porque, assim, tem vários... Como eu falei, Controles, eu né? caminho com vários... Mas assim, eu fico pensando, eu falo, cara, não, e se acontecer? E se... Não quero. Sim, não, eu caminho com É várias... inaceitável pra mim, entendeu? Que loucura. Com várias coisas, né? Então, assim, eu vou de feminismo à ginecologia natural. Então, eu sou uma pessoa bem... Flexível ali, dentro da... Isso, flexível é uma boa palavra, Aham. né? E nesse sentido, assim, existem várias abordagens que vão falar aqui o quê? O nosso coração, né, nosso centro emocional, né? A nossa energia vital, ela passa por todo o nosso corpo, mas a gente tem pontos específicos que falam da nossa energia vital.
Sim. Um deles é o útero. Né? No caso da mulher, o útero ele pode ser, tem correspondência com o nosso coração. Então, quando você quer entender sobre suas emoções, você olha pro seu útero. Se a gente for olhar na saúde da mulher nos últimos 70 anos, a gente só tem problema. Endometriose falaram ontem Né? Então, no Fantástico. a gente precisa olhar, assim, olhar pro nosso útero, pro nosso ciclo menstrual, é lidar com as nossas histórias, com as nossas emoções, com o modo como a gente foi cresceu, como a nossa sexualidade foi repreendida e domesticada, porque Sim. isso é interessante. Sim. Isso nos controla. Sim, sabe- hoje, parando pra pensar nisso, eu sinto, assim, é um controle que colocaram em mim, um chipzinho que colocaram na Célia, que a Célia não consegue tirar mais. E quantas mulheres não são assim? É o que eu Então, a quero parte dizer. boa de um chip, né, que assim, quem já viu ficção científica sabe, é só pegar uma faquinha, abrir e tirar. Né? Agora o que tá aqui é outra coisa. Você sabe que isso que Vai vocês dar estão pano, falando gente. me deu até Não, um dá start. bom, dá bom. Te Deu até um prometo que dá bom. start de falar o seguinte. Hoje, geralmente na sociedade é assim. A menina nasceu, tá crescendo ali, chegou, menstruou, falou um pouco de namorado, a mãe já leva no ginecologista e fala, enfia um anticoncepcional Isso nessa... quando não dá injeção, porque eu tenho amigas que fazem Mas, isso. ó, veja Começa a dar bem. injeção. Vamos olhar pra ser mãe. Eu não passei por isso. Eu tomei comecei a tomar anticoncepcional mais ou menos 15, 16 anos por causa de ovário policístico. Também tem fundo emocional na adolescência e tal, tudo bem. Mas imagina essa mãe. Ela já sabe o que vai acontecer se essa menina engravidar. Sim, já tem aquele olhar Então, de, assim, de existe preocupação. Aconteceu com ela, Existe né? um lugar de tentar proteger e de tentar cercear essa menina. Então eu prefiro, Não. né? Agarrar Entende? ali. Não vou destruir o futuro dela. Sim. Porque ela não vai ter emprego. Não vai ter quem dê oportunidade pra ela se ela for mãe agora. Sim. Então essa mulher também tá falando de um lugar de sobrevivência, ok? Sim. E de uma mulher que é sempre passou por muitas violências. Engraçado que tudo enraiza, né? Tudo enraiza. Tudo E enraiza. aí fica nesse ciclo da violência. Então a gente tá reproduzindo exatamente. violência em cima de violência. Porque em nome de para o proteger alguém. anticoncepcional ali pra uma menina de 15, 14 anos, também eu acho que é algo muito agressivo. Muito mas agressivo. ela não entender e não ter o conhecimento, ou enfim, ali, de toda uma trajetória que existe, de que ela pode ser dona de si ou não, entendeu? Pra uma menina de 14, enfim. Corpo, sei lá, pro bem Então, assim, entender tem o próprio várias corpo. técnicas. Existe. Então, assim, enraiza ali em várias coisas, em vários conceitos que na sociedade cai no patriarcado. É porque assim, não é que assim, a gente vive nessa sociedade. Sim. Então, assim, não é interessante que eu tenha plena consciência de como meu corpo se reproduz, de como eu posso viver com a minha energia vital. Porque até porque se você descobrir, né? E viver com ela em função de mim. Porque a gente é socializada pra viver a nossa sexualidade em função de um Do homem. outro, A gente deposita ela em um homem. Quando a gente tira todas essas pequenas máscaras, né? Recolhe esses fios de volta. Para de costurar pra fora. Costura pra cá. Né? Volta pra cá. A gente vê que a figura muda. Ou seja, o homem falar de aborto, ele tá no lugar errado, né? Não tem que Ele discutir. não tem que discutir, né? Ele não, tem que discutir. abrir a boca dele Não pra tem que falar. discutir porque não é ele que vai passar por isso. Ponto. Exato. Acabou. Ponto. Daí já não tem mais discussão. Ponto. Não tem mais discussão. Ponto. Não tem. Discutiremos entre mulheres, mas... Mas Não, isso mas é gente, ancestral. A discussão sobre aborto, sobre menstruação, ela é feita em mulheres. As mulheres se reuniam de fato em tendas Sim. para menstruar. E nenhum hoje- homem entrava. Não, e hoje existe. você abre aí É, políticos isso que eu tô falando mas que sobre... Elas se reuniam numa vários tenda povos e elas- originários elas faziam ficavam isso. vários Então, Vários homens, povos originários. entendam, vocês não têm que falar sobre a posição e do que é de fato do corpo de uma mulher, ponto. Né? Não, Não assim- queremos discutir isso com vocês, tá? Temos uma pergunta aqui, várias. Iremos abrir aqui para vamos perguntas. lá. Eu Estão vou ler daqui, preparados gente, não para a vou conseguir, vou polêmica? ficar assim, Se sim ou se não, Laurinha? Vamos pôr ali as perguntas. Olá, Edna. Você vai conseguir? Ah, não, agora Nossa, pode deixar. Se eu falar que eu não vou agora... Pode deixar. Tá em caps locks aqui, galera. O tamanho da letra é desse tamanho. Já emprestei meu óculos pra ela, mas ela é mil. Quer que eu vou? Vai, porque agora eu fiquei até Edna nervosa aqui. Silva. Essa estrutura que colocam na nossa cabeça nem de muito tempo atrás, principalmente na época dos nossos avós, que sempre tiveram muitos filhos e sempre a avó tinha que cuidar dos filhos E cuidar da cuidar casa. da casa. Não entendi, mas...
isso ela é tá básico. falando da estrutura, né? Essa Como é que é a funcionava estrutura. a estrutura. Isso é super legal que ela falou, porque assim, a gente tem uma ideia de É que, isso mesmo. que aí, por exemplo, essa mulher se torna mãe. Então, imagina essa mulher que deu esse anticoncepcional pra menina com 14, 15 anos. sim, Beleza, sim. e a filha dela não engravidou. Deu certo o plano dela, a filha dela engravidou com 29 anos. Essa mãe tá voando. Ela deu se certo. formou na faculdade, ela fez uma pós, ela teve emprego, ela casou. Então ela cumpriu o modelo social que foi entregue pra ela. Ok? Então, essa é uma história padrão, né? Uma Sim. produção padrão da história feminina, né? Uhum. É da minha geração, da nossa Da geração, nossa, né? isso. Eu cumpri, gente. Eu tô quase descumprindo. É, Porque a minha idade biológica não espera. Eu tô naquela confusão. Ser ou não ser, eis a questão. E aí, sabe? essa mulher, ela tem um filho. E essa mãe se torna avó. E pra essa mulher dar conta de toda essa operação que ela tem que dar conta, aqui desse outro lado, a casa dela, a família dela, o trabalho dela, a pós-graduação, todos os sonhos, os projetos, as Os metas, PHDs. o filho, a maternidade, ela conta com a ajuda da mãe. Sim. E aí, muitas vezes, quem não é a minha realidade, não é a realidade de muita gente, mas Mas é a tem realidade de alguma mulher, né? De muitas mulheres Muitas, né, de passam, algumas. inclusive, a sustentar a mãe, porque a mãe cria os filhos dela. Sim. E aí, essa mulher, não tem tempo de envelhecer. Ela não Não, consegue e ela envelhecer. já passou por uma... Vamos lá, e às vezes, muitas vezes, ela vem de uma história onde ela foi... É o que fala ali, né? Ela foi mãe de muitos filhos. Isso. Ela passou uma vida E agora ela tá criando os E agora netos. ela tem que criar os netos. Essa mulher não consegue E não é uma envelhecer. escolha, né? Não é uma escolha. E se você olhar a base do cuidado, das profissões do cuidado no Brasil. Enfermagem. Quem é a maioria? Mulher. Mulher. Professora, Mulher. creche, Mulher. é a base do cuidado. Sim. Ela roda em torno de Disso. mulheres. Nossa, é verdade. Aí você vê engenharia. De Homem, medicina, homem. direito, Homem. Gente, que são às vezes 3 profissões que fundam a nossa que fundam- cultura, aliás, hein? Gente. Qualquer cultura é fundada em olha, eu direito já e tinha medicina. já ali Verdade. um pensamento, né? Mas agora tá me doendo, hein? Dói, dói. Mas É dói doído. mesmo. E vou te falar, a Edna é maravilhosa. lá Gente, de eu já uma vou outra. falar, eu não vou criar neto não, viu? Nem fudendo. Eu já vi o Gabriel. Já avisa aí que... Segura esse saco aí, meu filho. Você sabe que minha mãe tinha tanto Segura essa cuidado filha pra eu aí. não engravidar na adolescência, que hoje, com 34 anos, eu me sinto na adolescência ainda. Parece que eu tô com trauma de engravidar. Entendeu? E hoje, agora com mulher, né? Filho, mas tem que ser uma escolha. Pensar numa, né? 34? Mas você sabe que eu ainda pra ser sinto mãe. essa pressão Ai, não vai ser psicológica? agora, não. Nossa, Tanise, vai ficar pra titia? Nossa, Tanise, quando vem os filhos? É que esse é o lugar Nossa, da mulher que Tanise. não quer ser mãe, né? É um questionamento porque Você assim, não pode não querer ser mãe. Você deve não querer deve. ser mãe. Até Você porque, não assim, pode não agora, querer Você não ser vai ser mãe mãe. o tempo todo dos seus filhos. Agora, isso não deixa eu existe. contar. Olha Tanise, só. vai engravidar quando, filha? Agora, por exemplo, meu pai Eu falo que ele nasceu no tempo errado. Porque quando eu nasci, meu pai tinha 60 anos, ou seja, eu sou temporona. Aham. Eu, quando tava adolescente, tudo, meu pai sempre falou pra mim, não vai ter filho. Filho é fábrica de cocô. Ele falava assim. Fábrica de cocô, pelo amor de Deus, não vai ter filho. Filho dá trabalho o resto da Pampers. vida. É Pampers. É. Quando eu quis engravidar do Gabriel, cara, ele surtou. Imagina, eu tinha 23 anos, uma menina, né, também. Sim, sim. Imagina, que loucura, pelo amor de Deus. Olha, que merda que você vai fazer? Pra que você vai ser mãe? Você tem escolha de não ser. Eu falava, mas eu quero. Eu tenho É a escolha. maternidade compulsória, a socialização feminina. Nós somos socializadas desde a infância para reproduzir. Na verdade, é muito já o ambiente, a educação, é É tudo isso, a boneca. né? Que já Ah, deixa é a boneca. A exatamente. boneca. Tá exatamente. na boneca. casinha, A casinha. a comidinha. A minha filha hoje, às vezes, ela fala, Gente, eu nunca fui disso. Ela de fala que comidinha. ela quer bonequinha. ser mãe. Ela fala, ela bota os bonecos na barriga e fala, tira esse negócio daí, meu, não vai ser mãe porra nenhuma. Para com isso. Gente, a minha infância era bola de futebol, chuteira, Palmeiras, Pô, pipa. Palmeiras, desculpa. Aqui, ó. Dói, né? E, cara, é difícil porque eu acho que... E tá tudo bem pra mim, mas eu sofri muita pressão psicológica por causa disso. imagino. Hoje, em terapia, claro, eu falava, nossa, eu gostava de coisas que Assim, não eram eu acho padrão de uma menina Eu, na assim, sociedade. eu E existe isso, né?
O que é padrão nichos, de menina, né? o que é não padrão existe, de né? menino. Não existe, mas existe, né? Isso não A gente é existe. cobrado, A gente né? é cobrado. Porque hoje, se uma. Ó, eu tenho uma filha, um exemplo. Tenho uma filha. Se ela quer brincar de carrinho, eu falo, é isso mesmo, minha filha. Pega esse carrinho, qual porque o um dia você problema? vai ter esse carro. Você tá entendendo? E Qual é o isso. problema? Mas é pra fazer Entendeu? isso, é brinquedo. Criança, O ela menino não tem pegar esse a menina. Quem tem é a Quem- gente. Isso. Não é? É a gente que dá pra eles. Exatamente. O preconceito ali, tá, a maldade tá na cabeça do mais velho. Não, Não, e acho que se a gente puder em casa, assim, quando a gente tem a oportunidade de olhar pra uma criança se desenvolvendo, a gente cria ela sem amarras, Exato. sem tantas caixinhas, porque assim, todo o resto do mundo já vai oferecer Já. todas as caixinhas. Sim. Oferecer não, vai enfiar a goela abaixo, né? Se a gente, exato, se a gente coloca pra ela assim, mais espaço, mais abertura, mais possibilidade, questiona, até quando ela reproduz, se questiona, né? Porque você Sim. vai reproduzir, vai voltar pra sua própria infância, Sim. vai sim revisitar ela, Vai. sim ter que lidar com Sim. ela, não tem escolha. Sim. Você dá a chance, pelo menos, pra essa criança, de quando esse mundo enfiar a goela abaixo, ela sabe vomitar. Ela saber vomitar, exatamente. Eu não soube vomitar, vomitei esses dias atrás. Mas aqui na nossa geração ninguém sabe vomitar. Seguimos vomitando, com qualidade, às vezes No máximo uma fazendo maior gorfadinha. sujeira. No máximo uma gorfadinha. É, a Ninguém gente não não vomita, sai, a a gente gente sai se cagando, No né? máximo um refluxo. Bom, outra pergunta aqui da nossa amiga Edna Silva. Muito obrigada pelas perguntas, da interação aqui com a gente. Obrigada, Edna. Você é maravilhosa, sempre faz perguntas. É verdade. Então vamos lá. É mais fácil falar da vida que não nasceu do que da vida, criança, que está na rua com fome. As pessoas não falam das crianças, dos abortos paternos, mas sempre colocam a culpa nas mulheres. Então, na verdade, a preocupação não é com a vida. A preocupação é com o controle do corpo da mulher. Senão a gente não teria a realidade que a gente tem com as crianças abandonadas, com as crianças na Exatamente, rua, com a exato. falta de estrutura educacional. Não, que a ela- preocupação não é essa. Não é sobre a criança. É, porque exatamente. depois que nasce, tchau. Porque ninguém liga mesmo, Edna. Ninguém porque liga é o da controle criança que que vem tá antes, é do passando corpo fome. É o mesmo. controle da mulher. Se você for ver, Essa pergunta é realmente, né, muito relevante, sim. E se você for ver o que ela comenta, né? Na verdade, a preocupação realmente não é com as crianças e também não é com essa. Não é com essa mulher, é sobre o controle dessa Sobre o mulher. controle dela. Mas ninguém fala do abandono paterno. Exatamente. Então ela até fala, ela coloca entre aspas, É ela isso, fala aborto paterno. Aborto paterno. É bem legal que ela coloca entre aspas, porque eu até escrevi disso recentemente, porque a gente tem essa uma analogia pra se Exato. fazer entender, mas é importante que a gente olhe para as analogias que a gente faz, porque o aborto ele é um processo fisiológico. Sim. Ele vai causar dor, ele vai causar perda emocional, ele vai pedir que essa mulher se reestruture, e ele fala principalmente de um lugar de escolha sobre o próprio corpo. Voluntário, quando for sobre, né? Ou no caso de espontâneo, ele vai causar dor. Mas esquece o espontâneo por um segundo, vamos falar do voluntário. Mas, Ju, acho que nos dois casos ele vai causar dor emocional. Isso, ele vai causar. Nos No dois voluntário, casos. ele vai causar muita Sim. dor emocional. Sim. Essa mulher está fazendo uma escolha pra vida dela. Sim. Escolhas ela grandes pode- causam que ela pode- dores e que emocionais. ela pode- E causam grandes dores, né? Isso. Como a emocionais. mulher também tá sempre. Ela foi criada pra ter a culpa, pra se sentir Não, ela culpada. vai lidar com muito problema. Muito, muito Ela vai se julgamento. sentir Muita culpada pro crítica. resto da vida. E até por mulheres também, Sim, que é o que mais isso. dói, né? Não, sim. Que sim. estão Primeira ali. linha de frente vai ser feita por Vai ser- mulheres. Exatamente. Então, assim, isso é doído, porque as pessoas, elas confundem muito, né? Eu acho que elas englobam coisas que talvez não seja pra colocar ali. Igual religião, política, enfim. Tem um todo ali. Ah, mas Não, você... política sim, porque é por causa do problema político. Sim, não, que a mas gente aí, tá aqui mas sem aí esse você direito. vê homens, presidente, enfim, falando coisas que eles não têm 1/3 do conhecimento que a Juliana Couto tem aqui. E Exato. outra, se a gravidez fosse nos homens, esse aborto já estava liberado faz tempo, Tava né? liberado faz tempo. Agora, assim, o aborto paterno que ela fala é bem interessante a gente olhar pra esse termo, porque aí é uma coisa assim, tudo isso que a gente conversou aqui, vai tudo. Esse podcast ele existe porque existe linguagem, porque a Sim. linguagem é que faz a gente se expressar. Se expressar, comunicar. exato. Ela importa muito, porque ela domina e ela regula o modo como a gente existe no mundo. Falar em abandono paterno, como aborto paterno, torna o aborto um problema. E ele não é um problema desse nível. A mulher tá fazendo uma escolha sobre o direito ao corpo dela. Sim. Abandonar alguém que já nasceu é negligenciar. Sim. É Então diferente. são coisas O diferentes. homem É que diferente. abandonou um filho, ele
escolheu Não se aquela pessoa da vida dele. não se responsabilizar por um filho que ele pôs no mundo. Exato. Isso é muito sério. Quando a gente tá falando de um aborto, não vai ter filho. Não. Não tem filho posto no mundo. Tô falando de bem antes, ó. Aí eles vêm falar do assassinato. É muito tempo antes, né? Disso que eles falam. Mas é pra controlar o corpo da mulher. Porque Não, depois, quando essa criança é estuprada... Você sabe que eu dei aula, né? Entende? Quando você olha pra outra ponta, quando não fecha. Não fecha. Não é sobre manter pessoas vivas. Você sabe que eu dei aula, né, há uns anos atrás, e eu trazia muitos temas polêmicos, né? Um deles era a legalização do aborto. Teve um grupo que fez, não vou citar nomes porque não, né? E uma aluna liderou esse tema, né, do aborto, e ela foi muito crucificada mesmo dentro da sala de aula, né? Exatamente devido à crença dos alunos e também desse fato de um assassinato, você tá matando uma vida, enfim. Ela virou pra mim, ela virou pra todos na sala e falou, olha, é o seguinte, eu sou filha de uma mulher que é viciada em crack, tem mais 7 filhos, 3 morreram assassinados, 2 estão presos, eu cuido de um bebê e a gente mora num barraco. Eu queria ter sido abortada. Então, cara... Olha que loucura, né? Você imagina ouvir uma coisa dessa. Todo mundo fez assim na sala. Pronto, ninguém falou mais nada. Não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Então, ela reconheceu toda a estrutura, né? Toda Entendeu? a estrutura tá ali na ela virou e falou assim, dela. você sabe a vida que eu tenho? Exato. Se minha mãe não conseguiu tirar a minha vida, eu tô pensando. Olha isso. E a professora, como é que ficou na sala? Não. Acabou, Cara de né? cu, né? Acabou. Exatamente, Acabou. com essa cara aí que vocês estão agora na mesa. É. Entendeu? Exatamente. Vai dizer Então, o quê? assim, Vai dizer o quê? É o que ela vive. é o que ela vive. sente. Entendeu? Então, ela pegou esse tema de uma forma que era muito pessoal ali, entendeu? E quando as pessoas começaram, ninguém imaginava que ela vivia aquilo. Ninguém imaginava. Sim. E na hora que ela deu no meio, ela vomitou, acabou com todo mundo. Gente... Beleza, Dá bem aula, terminado. Exatamente. É isso, porque... E assim, se a pessoa falou, e é a realidade de E ela tá muita errada? gente. Não. E aí quem que fala alguma coisa pra ela? Então faz o seguinte, Bolsonaro, vou parir e você cuida, né? Não, bonitão. não. Não dá pra dar PC. Não dá. Não dá. Não, realmente, esse é não estragar vai- a criança. Não vai estar. É estragar a criança, né? Não tem Não. que cogitar. Melhor levar pra adoção. É. Então é isso. A Cláudia Nunes está falando ali, né? Precisamos falar disso para nossos adolescentes no mundo, na escola, porque isso as meninas precisam saber, gente. Exato. É verdade. Na verdade, esse é um algo- tema que, assim, ele é engraçado porque, assim, ele é discutido na escola, né? Porque eu me lembro que a gente... Gente, olha, eu vou falar uma coisa que é meio absurda, mas é verdade. Eu estudava em colégio público, sabe quem foi dar palestra na minha escola? Marta Suplicy. Relaxa e goza. Ótimo. Ótimo. Sobre Incrível. sexualidade. Então, assim, é um assunto que é falado em escolas? Mas será que é falado da maneira correta? Não, mas Será que ele é abordado de maneira correta? Eu não acho que ele é falado nessa amplitude, com Não, essa não, naturalidade. nem a Ele é falado, metade. e é falado de um lugar muito caixinha. Isso aqui é camisinha, é igual droga. Gente, eu dei aula de Toda orientação sexual na Toda escola. escola fala sobre droga. E eu Ó, fazia isso é perguntas. Maconha, Perguntas não, não, pode, deixava, não sei o né? quê. Eu deixava os alunos fazerem perguntas. Lógico, tinha Serginho, perguntas ali Igual do Serginho cabulosas. Grossman, do amigo. Isso. Meu amigo, não lembra? Não, eu que falava com a fazia. sexóloga? Porque assim, pra não deixar as pessoas constrangidas, eles escreviam, colocava num saquinho e ia lá, né? E assim, por quê? Porque no conselho de classe lá, quem vai dar aula de orientação sexual? A professora de biologia. Eu falei, ixi, essa não vai não. Aí quem que vai dar? A professora eventual, Tanise Keller. Falei, então vou estudar pra isso. Segura que a bomba é tua. Aí, só que assim, eu não abordava só relação sexual entre relação Mas heterossexual. Isso não é nem educação Nada. sexual. Aí Isso é começou. depois, isso vem depois. Exatamente. Aí até você trazer todo um conceito ali, um entendimento, cara, a gente falava e a professora pediu, porque tinha muito caso de menina grávida, né? Sim, Tem que falar da gravidez na camisinha, adolescência. tem que não sei o quê. E aí você pega os livros da escola, Não é dá. uma vergonha. É uma vergonha.
É uma vergonha. É uma vergonha. Então, nisso, a gente fazia várias atividades, enfim. Mostrava sobre, enfim, gêneros, N possibilidades, né? Mas para cada série é diferente você levar, entendeu? Então, tem muita questão que hoje, se você for parar para analisar, você vive lá 17, 18 anos dentro de uma escola, você é influenciado para uma sociedade da forma que eles querem que você seja, né? Sim. E isso faz com que você se molde um robozinho do sistema. É assim que eu Sim, penso. mas esse é o objetivo Esse é o do modelo objetivo. escolar que a gente Exatamente. tem hoje. Então a gente precisa seguir Um script. um script. Então você não é um professor, você é um instrutor do livro. Que segue regra. Que segue regras. Ponto. Entendeu? Então isso deixa, acho que a sociedade bem... você não consegue... As crianças, elas não são estimuladas a pensar fora da Autonomia. caixa. Entendeu? Mas não Então tem era isso que muita a gente autonomia. trazia. Porque eu era uma professora eventual, então eu não precisava utilizar o livro ali de uma forma... Entendeu? Então eu trazia os meus, né? Sentava com uma professora de história, que um dia eu vou trazer ela aqui, tá? Isso, E isso a gente provavelmente trazia problema, várias... porque aí a criança chegava em Muito, casa o quê? falando o que a Tanise Keller, a professora, a tia, explicou na escola, pronto. Muito, muito. Mas assim, é explicar, né? Educação sexual é falar sobre, primeiro, consentimento, o que pode, o que não Sim, pode, tinha ensinar as muito crianças isso. a protegerem, Detalhe. Sim. Sobre como são os órgãos, falar os nomes, né? Falar os Os nomes. nomes. E detalhe, gente, explicar. É florzinha, E né, dentro gente? Explicar o que disso- é o quê, Exatamente. explicar, E dentro disso... estimular o conhecimento, o autoconhecimento Exato. corporal. Gente, isso é Sim. fundamental. E detalhe, dentro de uma aula, assim, acho que foi da Fundamental. 7ª série, uma menininha falou assim, então meu tio, ele não tem carinho por mim, né? É pronto, aí você vê, pronto, está acontecendo estupro na família. É isso. Entendeu? Então meu tio, eu tô com um pouco de medo do meu tio. É assim, É desse jeito. É assim, é assim que Aí a parece. amiguinha chegou, me abordou depois da aula e falou, tô preocupada com a fulano. Eu acho que o tio dela tá fazendo alguma coisa com ela, professora. Então, e aí você faz o quê? Você tá entendendo? Muito, gente, muito. É muito foda, né? Enfim, tem que mudar muita coisa, né? Principalmente na parte de educação, né? Porque o que ela colocou ali pra gente é um fato. Tem que ensinar, tem que E ensinar. não só os adolescentes, tem que começar antes, né? E assim, eu acho que é Dar tratar os nomes, dar os nomes e tratar com naturalidade, naturalidade. né? A gente falar desses assuntos em qualquer lugar, de E por qualquer isso jeito. chegar numa sala de aula hoje, Juliana, sei lá, da 5ª à 6ª série, você chegar e falar assim, vamos falar não sei o que, pênis. Eles vão fazer assim, ó. Ai, a professora falou pênis. Sério, acontecia isso. E aí Porque começa gargalhado, o papel Tem que rolando pra falar lá, um pra nome, cá, né? Aí chegou uma hora, Juliana, que eu virei na sala de aula com tanta gracinha, eu falei, gente, olha pra mim. Pênis, 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 vagina, pênis. Aí, Ok, normal. Aí pronto. passa. Passou o constrangimento? Então agora é a aula. Tal. Foi assim. Nossa, fiz Quem até tocou violão aí, gente? Fui eu aqui, ó. Bora, vamos lá. Edna novamente. Edna, nós te amamos aqui. Não se esqueça de estar toda segunda-feira com a gente. Você é muito importante pra nós. Ela é mesmo. E ainda no nosso período temos que ouvir. Tá brava? Deve estar de TPM. Pois é. E nem um chocolatinho ninguém Então, traz, né? mas isso é aquele lugar de que a mulher, ela tem que ser um ser sempre agradável, amoroso, feliz, linda, gentil, receptiva. receptiva, amiga, aceita meiga, tudo, não tudo, olhe, meiga. meiga, você não é meiga, Nem um pouco. você não é doce. Ai, o que Cadê tá a sua delicadeza? E Por que quando você ela não toma cuidado com as Senta suas de perna palavras? fechada, garotinha. Você Senta é uma direito, menina. Não Tem pode. que ter postura de Né? mulher. Não pode. Não. E se eu mandar um foda-se aqui? Ah. Nossa, amanhã tá todo mundo foda-se. Então, Mas é isso, assim, A gente foi educada e... Está e brava a sim, socie- continuarei, está lá, sou. está Sou lá. brava, continuarei Você não assim. pode Mas ser- não está brava. Às vezes Eu você sou. é Você não brava, pode ter pronto, 3 qual o dias de problema? braveza, entendeu? Tem que estar fingindo ali que tá feliz. Tá de TPM. Ah, cara. Me poupe. Ou, por exemplo, você não gosta de uma situação, aí você não pode verbalizar que você não gostou daquilo. Você simplesmente tem que fingir que tá tudo bem. Ai, ela tá Não, de porque, TPM. janela. porque a mulher ela é assim, né? Ela sabe. Ela sabe. Não, Não sei. é. Não, Não ela sei. sabe. Ela sabe. Não. 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 Bora lá. Isabela Vieira. Ninguém sabe como na periferia isso acontece. Em diversas vezes. Adolescentes que vêm...
estruturado na escola dela, na casa dela. Ninguém na verdade, sabe. acho que ela tá querendo dizer outra coisa, né? Eu acho que ela tá querendo dizer que, na verdade, na periferia, essa questão do estupro, do abuso sexual, ele acontece Sim, é isso diversas vezes, né? Fica Na verdade, tranquila, não é Isabela. estupro, é estuprado Você tá mesmo, falando gente. com uma mulher periférica. É isso mesmo. Isso. E assim, e a gente... Venho deste lugar. eu também, né? É abuso em cima de abuso. abuso A gente em só cima de não tá abuso. mencionando os que a gente passou. Volta nela aí, É volta abuso nela. no ônibus, Por é abuso gentileza. em tudo. Cara, ninguém sabe como na periferia isso acontece em diversas vezes. É realmente isso. É disso que a gente tá falando. Gente, assim, e vamos Entendeu? falar claramente, esse abuso, a gente não tá falando só do ato do estupro. Não, vem ali, Né? violência É tradicional. revitimização, né? É revitimização. Não, exato, e assim, de muito menos, de passar uma mão, de um Isso, olhar, um isso. verbalizar. Porque Você não é entra só no o ônibus, ato físico A ali. menina do- entra Não, no são ônibus vários pra níveis, né? São São vários fica níveis. se esfregando nela, né? Cara. Porra. Nem me Quantas fala. vezes já passei por isso? Sim, Todo mundo, toda mulher. Toda né? mulher, gente. Toda mulher. Toda mulher. Você Se tem você que dá olhar pra pra... trás e falar, você foi feliz, amor? Então tá, beijo, Esse tchau. Não, detalhe, eu fui ensinada, não, lógico, não na minha mãe, mas enfim, no meio que eu vivia de amizades, a quando um homem mexia com a gente na rua, é porque a gente é bonita. Então, quando o cara não mexia, a gente era feia. Então, quando o cara a piadinha mexia, eu tinha da- que me sentir bonita. É a Isso, você piadinha ficava da obra. feliz. Eu ficava feliz. A piadinha da obra, Olha né? isso, Você passar na frente da obra e ninguém mexer com você, filha, se mata, né? olha, Olha olha isso. Não, olha como isso. É um absurdo. E eu tinha isso É um na minha absurdo. cabeça. Falei, nossa, eu tô me sentindo tão mal, ninguém mexeu comigo hoje na rua. Pois é. Mas isso tem a ver com a objetificação, Acho que não né? bem direito. Nossa, será que tomar? Tem a ver com a objetificação do corpo, né? E aí você já coloca aquilo na cabeça. Como a nossa você tem sexualidade. que ter o padrão de sociedade ali, não pode nem Sim, estar mais gordinha, nem sim. mais magrinha, nem não sei o quê. Ah, cara. Como a eu nossa cansei. sexualidade ela é estruturada e pautada pra agradar, né? E dar prazer pra um homem. homem. A gente vai... E é muito... Existe essa objetificação do corpo, né? Sim. O corpo feminino ele é extremamente controlado para o prazer, para regular o prazer do outro. A gente já começa a balizar o nosso estado, nossas emoções a Sim. partir do corpo, de como o nosso corpo é visto. Exato. E é só Sexualizado, nosso né? corpo. Sexualizado, Ele é. é hipersexualizado desde a infância. Desde criança, né? É um Sabe que eu tenho um absurdo. amigo, uma amiga, né, que virou pra mim e falou assim: cara, meu marido falou que eu tava engordando. Aí eu virei pra ele e falei assim: mas você nunca foi, né? Por que você tá cobrando de mim algo que você não é? Ele, mas comigo as mulheres querem. Quem que vai te aceitar assim? Mas isso é um problema estrutural, né, gente? Exatamente. Absurdo, né? E tem que ouvir, né? Absurdo. E aqueles homens que falam: se você me largar, você tem 2 filhos pra criar. Você acha que alguém vai te assumir? Ah, filha, vou pro samba, vou falar. Vou escutar aí se você come rato ou não. Fala aí sério. Brincadeira. Que já tá tudo errado quando Já ele tá. fala que tem 2 filhos pra você criar. Não, Já não tá é pra aí. você criar. Temos Acho que isso filhos, fala né? mais sobre ele do que sobre nós, vai. Sim, sim. Muito mais. Cláudia Nunes. Muitas meninas de periferia engravidam às 12, 13 por causa que não tem informação sobre o seu corpo e nem instituições certas instituições certas do seu corpo e da sua vida. E acaba perdendo a adolescência. Na verdade, elas não têm quem ensine. Muito aquilo que a gente falou, Educação né? sexual. Educação sexual. Não tem. Mas sabe por quê? Também, vamos lá. A mãe delas tiveram? A mãe delas sabia? Não, também. E assim, o que acontece? E muitas vezes não é responsabilidade, vamos lá, responsabilidade, claro, a escola deveria ter boa parte desse compromisso, sim, mas a gente também não foi educada pra falar sobre esse assunto. Não, a responsabilidade, ela é coletiva. Sim. Ela é do grupo, né? E aí essa menina, quando ela engravida e ela perdeu a vida dela ali, existe uma coisa muito interessante, porque assim, o mercado de trabalho, quando ela tiver com a idade para o mercado de trabalho, porque ela ainda é uma criança, né? Sim. Ela não vai ser aceita, porque o mercado de trabalho para mulheres que se tornam mães, ele Muito mais difícil. é muito mais difícil. Sim. Então é uma criança que se tornou mãe,
ela já vai precisar da ajuda da mãe dela pra criar essa Que às vezes criança, pra não conseguir pode terminar de ajudar, estudar. porque a mãe também tá trabalhando Sim, e ela tem que sair da exato. escola pra poder cuidar Exatamente. dessa criança. A nossa sociedade se estrutura através do trabalho por meio da especialização técnica. Então, quanto mais a gente aprende e estuda, mais a gente vai conseguir em um dado momento, porque são várias camadas, né? Não é uma só. E aí, pra onde que vai essa menina? O que ela vai se tornar? Pra qual trabalho ela vai ser Você tá designada? entendendo? A gente já sabe. Nossa. Então, assim, interessa. Quando a gente fala assim, nossa, mas coitada, né? Mas muitos adolescentes... É interessante pra estrutura que a Isso gente é tem. uma manipulação. É. Sim, exatamente. Sustenta. É Exato. pesado. Por isso que a educação sexual como política educacional não passa. Porque vai quebrar essa roda. Vai. Não é interessante, né? pro Não, Estado. gente. Não é interessante. Se a gente for parar pra pensar... Mulheres, não- ó. até o que passa na televisão, e a gente tá falando de educação de escola, mas assim, até o que passa na televisão é pra manipular. Lógico, mas- que reforça esses lugares. Claro, mas todo discurso tem por trás uma intenção. Sim, lógico. Né? Foucault já fala sobre isso, a ordem do discurso. Então, se você for parar pra analisar, todo discurso tem uma influência. Sim. Vai te levar pra alguma coisa, que é o interesse de algo. Então, é a hora que você para ali, você tem que ter a sua própria crítica de algo. Pensamento crítico. Sem Exatamente. pensamento crítico não vai sair disso. Senão Exato. você não Não consegue vai. ter a sua própria crítica, a sua própria opinião de algo que é formado, você tá entendendo? Então é por isso que a gente precisa ter conhecimento em várias questões. E não sair apenas reproduzindo opiniões, Exatamente. né? Das quais você nem tem conhecimento. Ou assistir um videozinho de 20 segundos e botar sua opinião ali sem assistir na e achar íntegra. que você tá E achar que dominando você o tá assunto, né? abalando ali, entendeu? Você faz um corte ali de um processo, a pessoa escutou, já reproduz um monte de besteira e não assistiu o negócio na íntegra. Então é difícil. Né? A gente tem que ter a própria crítica, tem que estudar, cara, tem que ir atrás, tem que, né? E assim, uma coisa que pra mim é muito curiosa, porque assim, a gente sabe que existem mulheres que a gente não que a gente vem de uma criação, né? Então a gente Sim. foi criada por mulheres que A linha às vezes do tempo não ali, souberam né? ensinar pra gente a ter essa massa crítica, Sim. né? O pai não ia É o ensinar. senso comum ali, É. né? Na minha época, o pai não ia ensinar a filha a ter uma massa crítica. Quem Não. teria que ensinar era a mãe, às vezes ela não tinha, Sim. né? Até porque E aí, às vezes, a própria vida te faz ter essa massa crítica. Mas tem pessoas que não tem, Sim. não vai. Por N Situações, situações, N né? situações. Por condição de escola, o lugar onde ela é criada e educada, o lugar onde ela vive, o emprego que ela arruma, tudo, né? Tudo está envolvido ali no meio. E a gente começa a fazer isso virar uma bola de neve, né? Porque essa mulher que não teve, de novo, oportunidade de criar essa massa crítica, ela não vai passar isso pra filha dela. E assim vai, e assim vai, e assim vai. E assim, a gente na verdade escutar. ela não teve ali, né, o conhecimento, educa do jeito que ela foi educada, enfim, E isso com não as é uma experiências crítica, tá, dela. gente? Não é uma crítica, mas assim, é muito triste. Eu fico muito triste quando eu vejo hoje uma mulher da minha idade, 40, 50 anos, com uma filha adolescente, mostrando pra filha, às vezes, que ela não vai... Pra ela não sonhar. Tem muito. Isso acontece, gente. Por quê? Porque ela acredita, ela não quer decepcionar essa filha, entende? Então, como é que ela vai fazer essa menina sonhar? Como é que ela vai fazer... porque, assim, se o menino tem mais oportunidade, e até hoje é assim. Sim. Agora, a menina, ela vai ter menos oportunidade. Então, essa mãe não Tem que quer criar fazer ela essa mais menina... forte, na verdade. Entendeu? Então, assim, eu fico muito triste. É igual você isso falar do preconceito isso racial é pra uma uma criança. cadeia. É uma cadeia. Olha, levanta a eu mão se falo. um policial te abordar, um exemplo. Entendeu? É doído. É doído. Entendeu? Porque... Mas eu acho que também, assim, eu acho que E quando isso acaba? depende isso muito de muita gente, né? Depende de muitas situações, de muitas de histórias. várias raízes ali, né? Eu acho, assim, eu não vou conseguir falar isso no macro, assim. Na história da minha família, não sei, em algum momento eu tive... o que eu sei, né? O que contam pra mim é que em algum momento meu avô e a minha avó começaram a valorizar muito essa necessidade de estudar. Em algum momento, veio de uma família muito humilde, muito pobre. Então, pessoas que trabalharam na roça e vieram no interior de São Paulo pra cá. E em fazendas, né? Uma coisa bem comum Sim, ali do sim. século XX. E em algum momento eles
eles sabiam dessa importância. E eles viram que isso tinha uma importância e eles passaram isso pros filhos deles. Né? Que aí foi repassado. E os filhos deles passaram pros filhos deles, né? Então hoje a gente tem muita gente já... Desculpa, gente, mas Muita gente. eu vou ter que falar. Olha aquilo, o tamanho. Aí a pessoa não ler, né? Só faltava ler ou não ler também. Desculpa, mas eu tive que ir. Muita gente já que olha de outra forma, que cresceu em termos de educação, de pensamento crítico, né? E aí vai... O mundo, como ele funciona, vai te retornar algo, né? Te retornar recurso, te retornar estrutura. E você vai se modelando Você ali, vai se né? modelando. Na minha família, eu sou a primeira mulher a ter um diploma de universidade. É surreal. A gente tem... Não, na minha época, eu lembro quando eu comecei a estudar, o professor chegou no primeiro dia de aula e falou assim, eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Já chegou na polêmica. Quantos aqui, tinha 70 pessoas na sala, quantos aqui o pai fez faculdade? 3 levantaram a mão. Gente. É isso. É sobre isso, né? Mais uma perguntinha. Isabela Vieira. Já fui chamada de monstro por ser a favor e diversas pessoas depois de muito tempo entenderam que isso não é algo que as pessoas que dá pitáculo da vida porque de as outra pessoas pessoa. devem Sim. estar na vida do Acho que é outro. sobre o aborto, Acho que né? é sobre o aborto. É sobre o aborto. Estamos em monstros, tá tudo bem. Vamos, certo. olha, eu cresci achando que as princesas eram legais, mas hoje eu vejo que as bruxas são melhores. Sempre. Então é aquilo. Vamos Sempre. ser as monstras, mas vamos ser monstras Bora juntas. ser. Por quê? Porque ninguém larga a mão de ninguém, entendeu? Exato. Quanto mais mulheres entenderem e conhecerem um pouco do feminismo, que mulheres não precisam ser rivais, que elas precisam se ajudar, a não ter aquela competitividade, e sim mais empatia, mais sororidade. Então, acho que isso é que vai... Admiração, Admiração uma pela Você vê outra. uma mulher foda lá em cima, você fala, caralho, parabéns, eu quero chegar lá. Porque assim, nós mulheres precisamos Né? saber que quando nós competimos umas com as outras, quem ganham são os homens. É isso. Entendeu? Não tem sentido eu alimentar isso. Eu tenho que alimentar o meu grupo. O meu grupo. É isso, Senão galera. a gente não cresce. É isso. cresce. É sobre isso. Enquanto a gente não cresce, não tem autonomia financeira, os nossos filhos não crescem, a gente não tem dinheiro. Isso, Se não tem dinheiro, exatamente. não tem recurso. Isso se fala. assim, Importante. Respeito. Isso É estrutural. óbvio. Uma mulher respeitar a outra, entendeu? Tem muito aquilo que, principalmente periferia, enfim, em N locais, né? A mulher que fica com o marido da outra. Gente, precisamos de respeito. Porque É se assim, você o tá que- enganando alguém pode estar te enganando também, enfim. E é muito ruim, tem muito isso. Mulher é muito competitiva. Competição, né? Não, o que é Entende? muito importante nisso tudo, assim, que é uma coisa primordial, assim, é discutir constantemente o racismo. Não tem como não fazer, não olhar pro racismo. É de uma importância se colocar como uma pessoa antirracista e olhar para essas relações. Porque eu tô sempre falando de um lugar de privilégio. Sim. A todo momento. Sim. Né? Então, se Estamos, tudo né? isso que a gente tá falando não olhar pra isso, se isso não passar por todas as relações, todas as pessoas que você convive, que vão estar em posições menores, de menos Sim. recursos, de desfavorecimento, Exato. está errado. Ponto. Essas pessoas têm sim. Isso tem que ser visto. E a gente tem que né? escutar. E acontece Tem, aprender a toda- ouvir. acontece toda Aprender a ouvir. hora. Tem que aprender a Até ouvir. porque você nasceu com 2 ouvidos e uma boca. Escuta mais e fala menos. Exato, É básico. é isso aí. né? Isso é básico. Isso é básico. básico. É básico. É básico. É básico. Isso é básico. Fernanda, infelizmente não temos. Tem educação menstrual. Imagina educação sexual. Ah, entendi. Infelizmente não temos educação menstrual. Imagina educação sexual. Muitas meninas descobrem sobre suas partes íntimas depois da maioridade. E aí, ó. Infelizmente isso ainda acontece, né? Educação menstrual Absurdo. é parte da Desculpa, educação gente. sexual. Não são coisas separadas. Não existe não sexualidade. destrincha ali, né? Não são separadas, né? Tá dentro uma coisa da outra. E aí sim, né? É um problema de se criar. Nossa sociedade faz uma força pra gostar de mulher. Então a gente tem vários problemas. Então, campanha publicitária de absorvente, o sangue é azul.
É. Não dá, Ai, sangue é cara. vermelho. É. Acho que também azul é uma coisa ainda, né? básica. Azul ainda. Podia nem ser rosinha, pink, vinho, E ou até o borrão, né? Borrão, gente. aí acho que tem uma hashtag que circulou bastante na rede e tal, de várias formas. Tem aqui a Se Toca, né? Se toca, a gente vai se toca, né? De se liga, mas tem a o se toca, que a gente sabe qual é. Sim. E tem aí um olhar de desconstruir, né? A gente tem que conhecer o nosso próprio corpo, o nosso gente, próprio né? prazer. Exatamente, Isso é nossas natural. próprias mulheres. E tal, tirar um pouco do outro essa necessidade de dar esse direito pra gente. prazer, porque né? ninguém Exato. tem que te dar direito sobre o seu próprio corpo. Não, ele é seu, Ele é se seu. toca, Gente. ele é seu. Gente, é assim. Vou falar igual homem fala, né? Que eles não falam assim. Jogo é jogo, treino é treino, gente. Jogo é jogo, treino é treino. Isso aí. Ah, se toca. Exatamente isso. Não, e assim, é muito importante, né, esse tipo de fala. Porque assim, quando a gente vê o livro na escola de biologia ou de ciências, enfim, que vai retratar ali a sexualidade, quando ela fala menstruação, é porque de fato só mostra isso. A menstruação, a tabelinha, lá a parte da, Sim. né, reprodução, fim. O Reprodução, O prazer foi fim. onde? E detalhe, Onde estava o prazer? Cargas só d'água. fala heterossexual, totalmente Sim. reprodutivo. Acabou aí. É. Aí Porque fala esse é o de objetivo. formas de prevenção, diafragma, DIU, enfim, todos os, né? Enfim, é isso. Então, quando ela fala menstruação, eu acho que eu entendo. Que é, lugar reprodutivo, né? exatamente. Porque mas é o Aparelho objetivo, reprodutor né? acabou. Porque o objetivo é esse, você reproduzir numa certa idade. Exatamente. E Até aí porque eu acho que eles isso. pensam o seguinte, quando as mulheres... Porque até hoje, se você for ver, tem pesquisas aí que dizem, né? Que mulheres de 30 anos de casado não sabem o que é um orgasmo. E realmente, Gente, não, pera. O que você tá fazendo casada? não é? Mas elas não entendem. Por quê? Porque elas nem conhecem o orgasmo. Gente, assim. E Não- aí não quando precisa Freud muito, explica, não, e quando Freud explica que você descobre sua sexualidade entre 3 e 6 anos, as pessoas acham um absurdo. Não, descobre que a menina ela é reprimida. Exatamente. Pra não viver a sexualidade Que ela dela. se esfrega ali, enfim. Sim. As mães não têm conhecimento, abordam. Não pode, mas a maldade tá Não, em mas quem? Posso falar? Repressão. Posso falar? É fácil? Não, não é fácil, gente. Não é fácil. Estou numa fase com a minha filha que ela está nessa fase de descoberta. Tudo bem, E né? aí, quando acontece, você fala, opa, peraí, que eu faço? Não, filha! Não. Tá fazendo minhoquinha, filha? Minhoquinha. Enfim. Porque a gente foi ensinada a fazer isso, né? A não. Sim, a gente foi não- reprimida. não E pode. dependendo da repressão, só que imagina assim- a vida sexual de uma criança dessa Então, futuramente. a nossa sexualidade, nossa, né, o prazer, a energia vital, o que Sim. a gente quer que a gente chame isso, tem várias formas, ele regula o modo como a gente existe, né? O modo como a gente está alegre, o modo como a gente se coloca no mundo. Energia vital. Orgasmo faz parte da nossa Ó. energia vital. Energia vital aqui, hein? Eu- Então todas as vezes chega na minha namorada e vou falar assim pra ela: energia vital, Não, bebê. mas é isso, é regular a nossa capacidade, a nossa disposição, o quanto a gente está disposto a entregar disso pro mundo, essa troca maravilhosa. Sim. E ela pode ser feita sozinha, que é Sim, maravilhoso. total. Ela Ok. pode ser feita em dupla, em trio, em grupo, conforme a gente achar, quiser. Mulheres, homens, não tem mais, isso não existe mais, esse lugar, né? É Aham. tão engessado. Na verdade, ele não existia lá atrás, Ele depois nunca de existiu. ele é maquiado, né? Não É, existe, a maquiado. gente tá É. tirando, né? Tá É. passando por de maquiagem. Exato. Assim, eu brinco com a minha irmã, assim, minha irmã, a gente conversa muito, assim, a gente conta que a gente em algum ponto da nossa vida adulta, a gente se reencontrou, que foi ótimo, como irmãs, eu já mãe, e a gente trocou muita informação sobre sexualidade, tá, foi muito legal. E eu falo com ela, tranquilo, assim, ó, se organizar direitinho, Todo mundo fica. goza. Todo mundo fica feliz. Ó, que beleza. Se tiver um pouquinho menos de egocentrismo, né? Todo mundo goza todo dia. E aí todo mundo fica feliz. Não é? É isso Se tiver um pouquinho de É assim. menos egoísmo Gente, e mais aí, altruísmo. assim, você escutar, e eu já escutei várias vezes, e escuto às vezes, ai, nossa, eu fico feliz quando não rola nada em casa, porque assim, tipo, não gosto. Claro, não Oi, sente não prazer. gosta porque não conhece, não Porque gosta não sente porque prazer, Então, porque não sabe. vamos reproduzir? Se Né? toca. Toca. Não, Se isso conheça. tira do outro essa responsabilidade. Essa Porque responsabilidade
não é sua, dele, tira. é. Tira. Ele não tem esse poder sobre você. Exato. Né? E Vai outra, conhecer seu você corpo, precisa vai se descobrir, conhecer. vai se Até pra você descobrir. se apresentar pro outro, né? Então tem. Se conhecer pra você. Porque Pra a hora você, que você exato. se conhece e você vive o seu corpo, da Exato. natureza que ele é, do jeito que ele é, porque são corpos. Corpos Sim. são corpos sendo corpos. E tudo Isso. bem, né? Só, eles existem. Você não fica num relacionamento de 30 anos sem gozar. Não fica. Não fica. Então, mulheres, Não fica. Não fica. conheçam o corpo de Porque vocês, vai relaxa saber e que, porra, não goza. rola ali, né? Não, Não tá fica. rolando, E filho. se Não toca. tá rolando, Não fica. Não tá rolando, Você amigo. não fica numa relação Não que fica. não te dá prazer, que alguém não tem É, interesse realmente. que você tenha prazer. Não fica. E realmente. Não fica. Quem fala que fica, não gozou. Não. Não, Não teve gozou. esse prazer. Não. Ai, o que é o orgasmo? No próximo episódio. Tem que ter um episódio só de orgasmo. Ah, E eu vou ter, chegar vamos 2 ter. horas antes, só pra bater papo. Ai, que susto! A última é a saideira pra gente, porque o pessoal tá aqui 20 minutos, 10 minutos, 1 gente, minuto. isso já faz meia hora, esses 20 Esgotou, não ler. Esgotou, não ler. É tipo É, isso, é né? isso. Vai lá. Bonitinha. Vamos Pode. lá. Isabela Vieira. Por que as pessoas nunca falam... Por que as pessoas nunca falam um dia do abandono dos homens? Porque a gente não fala do abandono dos homens. E muitas mães têm que se virarem em cuidar das crianças. Casa, trabalho e muitas outras coisas. Por que as A pessoas gente não falam do abandono do dos homem? pais, Então a gente tem que falar mais. Esse cara aí que ganha promoção no cargo porque se tornou pai, ele pode ser um cara que abandonou um filho. Vamos que parar ganha- de passar pano pra ele, Vamos vamos parar de falar passar a mão na Paga 100 cabecinha. reais de pensão e quando paga, né? Né? Porque ele ainda alega que ele não pode pagar. Não, e se ele paga... Vamos lá. Essa mulher vai usar o dinheiro pra quê? Pra fazer a escova. Não, vai comprar roupa. gente, Vai, com certeza. É porque 100 reais hoje, né? É pra isso, com certeza Não que ela paga usa o 3 dias da dinheiro, minha gasolina. o dinheiro mal pago E que dependendo você do dá tanto pra que eu ela. rodar. É exatamente Exato. isso que ela faz. Eu acho que tem que falar sobre E o paternidade. cara anda de carro, o cara tem um emprego bom, a maioria das vezes é esse o cenário. O iscão, no rolê. É Não, bem é isso, esse gente. cenário, a Mas maioria às vezes das porque vezes. a paternidade ela é uma escolha, a maternidade não, ela é imposta. É. Então quando a gente parar de olhar desse jeito, quando a Cara, gente, você falou tudo. direito ao aborto, você torna a Não, dá pra maternidade, você subir põe pra aí outro lugar. Né? Né? A paternidade ela é uma escolha. De fato, você E a escolhe. Eu sou maternidade, filha ela é disso, eu enfiada sou na filha de goela. homem que escolheu não ser pai e de uma mãe que não teve escolha. Nossa, é forte, hein? É. Mulheres, vamos repetir isso? Fala aí. Fala de novo, Ju. Fala aí, Ju. A paternidade é uma escolha, a maternidade é uma imposição, não é? É enfiada a goela abaixo nas É. mulheres. E as mulheres que se fodam nesse caso, né? É. E ela é tão imposta que quando você não quer ser mãe, você ainda lida com a culpa materna, você entende? Aham. Quem é Sim. mãe lida, quem não é mãe não lida. É, Doído, hein? é. Doído. É isso mesmo. Esse é deste. É. Então, quando quiserem ser mães, manda um inbox, fala assim. Eu falo assim pra você, Olha, pensa mais um não. pouco. Gente, Ju, assim, já fala suas redes sociais aí pra nós, Ju. Todas as minhas amigas, quando falavam que queriam ser mães, eu falava, tem certeza? Deixa eu te contar deixa uma eu- historinha. Me chama no WhatsApp primeiro. Deixa eu te contar uma história. Vem cá! Senta aqui que você ela vê. É, na minha época ninguém contou, viu? Brincadeira. Eu sou mãe de pet, tá? Não vou falar que eu não sou. Isso. Gente, é o seguinte. Não, tem mais uma pergunta aqui que eu tô achando que é Vamos falar. interessante, hein? Vamos falar. Então vamos pra última. A última, tá bom, vamos lá. Vai lá, vai lá. Fernanda, muitas crianças não sabem os nomes dos órgãos e quando tentando denuncia algum acontecimento de abuso sexual, as crianças não sabem falar. Tá. Então a criança ela não sabe o que é um órgão sexual, ela não sabe o nome, como é um órgão sexual. Então, por exemplo, se acontece um abuso, ela não sabe nem o que está acontecendo ali, Então, daí a porque não foi importância. explicado. Então, mas né? daí a importância de você sempre conversar com o seu filho sobre os nomes, o que pode, o que não pode, quem não pode. Exato. Pedir licença. Quando você limpa um bebê, você é mãe, se torna mãe. Você vai limpar o seu bebê, você vai ter que limpar, certo? O pênis, a vulva. Licença, filho. Licença, eu vou te limpar. É assim que se limpa. Conversa. Os Sim. bebês, eles são inteligentes. Sim. Eles Bom. escutam. Eles têm E a ouvidos. criança também é inteligente. A gente Sim. acha que uma E aí- criança pequena não entende. Entende. E a Entende. criança, ela vai ver o mundo, né? Ela tem essa capacidade maravilhosa que a gente tira dela com muita força
de ver o mundo com outros olhos. E é através do lúdico. Então, ela não vai ter um raciocínio lógico estruturado, já como que eu tenho, que eu vou falar. Lúdico, ele pôs a mão na minha vulva. Não vai fazer isso. Então, você vai entendendo os sinais que ela dá. Sinais comportamentais, sinais no corpo, sinais de comportamento, sinais violentos. Tem muita coisa que vai dando. Só que assim, você tem que ser um pai que tá ali, atento. Atento. Você tem que estar disposto a olhar. Gente, quando você isso vai pode ser ensinar doloroso porque você vai se culpar. Sim, e isso tem que fazer, não, a gente tá falando aqui de mulher, do lugar da mulher, mas isso tem que fazer com a menina e com o menino. Não, por favor. Com a menina e com o menino, assim. A Mesmo base... porque você vai dar uma base pro seu filho pra que ele seja um homem diferente. Não, é lógico. Lá no futuro. Em algum momento você vai ter que só mudar um pouco a forma de falar algumas coisas. Sim. Mas sou mãe de um menino e de uma menina, então tenho que falar coisas um pouco diferentes pra cada um, né? Mas que ninguém pode encostar, que ninguém... Eu já ensinei várias coisas pra eles, tem muita informação muito boa, feita por muita mãe muito empenhada em trazer esses dados, né, essas abordagens, mas assim, básico, se alguém mexeu em você, se alguém fez isso, então, tem que ter limites. Ninguém põe a mão na sua vulva. Não na sua senta vulva. no colo de ninguém. Não é aqui, ó. Ninguém põe a mão aqui, não. É na sua Tem vulva. nome. Tem nome. Ninguém põe a mão no seu pênis. E se alguém falar que vai te dar um brinquedo? O que você faz? A gente tem essa conversa muito. Sim. E se alguém te oferecer comida? E se alguém isso? E se alguém falar isso? E se? E se? E vamos construindo esse raciocínio. Até a hora que eles estiverem preparados pra lidar com outras informações. Sim. Aí você vai subindo os degraus, Você vai subindo. E vai procurando referências, né, de pessoas que vão trazer formas de colocar e de perceber isso. Assim, óbvio que eu sou mãe de 2 crianças, então eu tenho completo pavor de que isso aconteça. Eu fui abusada na minha infância, então assim, é muito difícil lidar. Né? A maioria dos meninos e das meninas são abusados na infância, não são só meninas. Da adolescência pra frente, majoritariamente são meninas. Mas na fase de infância mesmo, muitas crianças, meninos e meninas são abusados. A maioria. E eu vou dizer mais, tem muitas crianças que na fase de criança são abusados, não tem memória disso. Não sabe. Exatamente. Não lembra. Não tem memória. Ele, não tem memória. O subconsciente, e às vezes isso vai despertar na fase adulta. Não, lá sim, na frente... Mas o que acontece? Quando você tem ali uma situação... Tem alguma situação, às vezes, que você passa, e quando criança, e quando aquilo é ruim, seu subconsciente, ele apaga de você pra te proteger. Sim. E aí viram aqueles gatilhos. Mas aí às vezes e aí você só vai descobrir... Vamos futucar esse mato aqui pra ver o que exatamente. E aí vai liberando tudo que tem. E aí, assim, quem tem trauma em cima de trauma, né, não tem jeito. Vai pra terapia, busca recursos... É difícil, né? Nem todo mundo vai ter acesso à terapia, mas buscar recursos constantemente. Buscar recursos. Porque tem muita gente, tem muita rede de terapeutas que atendem de graça. Exato. Tem ONGs. Tem. Precisa buscar, mas assim, tem. Bom, pra gente quebrar essa roda. Gente... Estamos finalizando aqui, mas antes queremos agradecer aqui. Ju, obrigada por a presença da Ju. Obrigada a vocês. Eu gostaria que a Ju passasse as redes sociais dela. Segue ela lá, galera. E se esse podcast, se esse episódio foi relevante pra vocês, fez sentido, e até né? se não Manda fez, pra gente. se vai fazer sentido pra alguém que você conhece, clica lá, envia pro seu amiguinho, porque conhecimento nunca é demais, tá? Assista na íntegra. Você vai aprender muito aqui. Segue a Ju lá. E é o seguinte, galera. Se inscreve no canal. Tá o TikTok, Elas Pode Tudo. Instagram, Elas Pode Tudo. Isso aí. Se inscreve no canal aí, no YouTube também, Elas Pode Tudo. vocês ajudarem a gente a divulgar. Até pra que a gente possa pra trazer chegar cada vez isso, mais né? assunto e chegar em mais chegar em mais né? pessoas que às vezes precisam ouvir Exato. isso, entendeu? Então, ajuda a gente ajuda vocês e ninguém larga a mão de ninguém. Fala aí, Ju, suas redes sociais. Bom, minha rede social é @Juliana Couto Melo. Eu só vou dar essa no Instagram. As outras vão aparecer a partir de lá. Exato. Queria agradecer vocês por hoje. É isso, quem Isso, precisar de agradeço. qualquer informação, ajuda, dica, manda. Porque eu conheço muita coisa que eu posso distribuir. Isso é Outras pessoas que sabem mais. Isso é muito importante. Show. Passar pra frente. Muito É isso bom. aí. Gente, Obrigada, muito gente. bom esse podcast. Obrigada. Foi legal demais. Um beijão pra vocês. Beijo, gente. Não Até esquece de se segunda-feira que inscrever vem. aí. Segunda que vem
temos mais um episódio de Elas Pode Tudo. Então fiquem com Deus aí. E até mais. Até mais, gente. Obrigada. Valeu, Obrigada, Ju. beijão. Obrigada, tchau, Denise. tchau. Beijo. Obrigada, Célia. Obrigada, Ju. Obrigada a vocês.